Boa noite, Contras. Aqui é o Rodrigo, contador da Palavra Contábil. Estou aqui mais uma noite com um episódio incrivelmente bom. Com certeza vai ser um papo de elite com meu parceiro para conduzir essa conversa, Eni. Sejam muito bem-vindos, prazer, boa noite, Enir. Trabalho com proteção de veículos, com plano de saúde e hoje estamos com uma pessoa aqui que vai ser bem bacana, hein? Vai inspirar muitas pessoas. Demais. Estamos hoje com o engenheiro Celso Rodrigues, o cara é brabo, hein? Isso. Escute essas histórias aí, vai ser top demais esse programa. Palmas pra ele. Seja bem-vindo, Celso. Seja muito bem-vindo, Celso. Gente, boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E espero realmente poder compartilhar com coisas que possam contribuir com a vida de quem estiver assistindo nesse podcast. E isso aqui eu tenho certeza que vai ser um sucesso e logo mais a gente vai estar em lugares espetaculares, né? Com certeza. Celção. Bom, primeiramente a gente começar o bate-papo, a gente não perde tempo. Só para dizer que esse nosso bate-papo é patrocinado pelo Meu Açaí, o melhor açaí da área continental, lanches, pastéis com massas saborizadas. Rapaz, só de falar me dá fome. Cara, é bom demais, é bom demais. Então, Meu Açaí, muito obrigado por essa parceria. Celso, é o seguinte, conta pra gente um pouquinho lá do teu início, né? Pra gente poder fazer esse link aí, porque a gente vai conversar, pra gente saber quem era o Celso lá no início. Celso, 0 km lá. 0 km. Cara, o Celso, com 7 anos de idade, era um garoto que pensava como é que ele ia fazer para ter uma família. Certo. Família humilde, passava muita necessidade, pai pedreiro, né, avô pedreiro, família de eletricista. E eu pensava, a gente não conhecia dinheiro, né? Não sabia o que era isso. E eu pensava, como é que eu vou fazer para quando eu crescer, ter uma família, né? Sem estudo e sem profissão. Sim. Aquilo era fora da nossa realidade. E não tinha ninguém evoluído, né? Por perto. Sim. E ninguém da nossa redondeza tinha referência e tudo mais. A única referência que eu tinha era um tio, né? Gilvan, de fora. Então ele dava um apoio pra gente de longe, né? Sim. Ele trabalhava nos Correios e era viajante, então era um pouco da referência que a gente tinha, né? Quando ele vinha, trazia presente, aquilo deixava a gente confortável. Sim, sim. Então, eu cresci e comecei a encontrar possibilidades na indústria. Fui soldador por pouco tempo, né? Em 5 anos eu fui de ajudante para praticamente supervisor. Sim. E aí eu vi que não dava para ir pro trecho. E aí o que eu fiz? Fui procurar ajuda divina, né? E aí, orando bastante, o Senhor me disse que eu deveria voltar às raízes. E aí larguei tudo, comecei com a minha mãe na época e falei, mãe, eu vou fazer engenharia, vou ser engenheiro civil. Caraca. Chamei o meu irmão, conversei com ele e falei, cara, vamos pra obra. Ele abraçou a ideia e aí virou isso aí, né? Então, aí começou o Celso. Era no domingo, na segunda-feira eu fui na Unip, fiz a inscrição, me formei 5 anos. Caraca. E realmente mudou a minha vida. Então, a gente juntou a vontade com a dedicação ao trabalho e um pouco dos estudos, e aí as coisas começaram a fazer sentido. Cara, já começou forte, né? Foi sucinto, mas foi já forte. Começou bravo demais, mano. Ô, Celso, então, assim, pelo que você disse, basicamente, mesmo que você não tenha considerado, que nem seus pais, a sua família, o seu entorno era referência. A gente percebe, o Celso, que assim, teu pai, que nem o teu entorno já estava na construção civil, assim. E aí você viu nisso uma oportunidade para você estudar, buscar, e aí você visualizava alguma coisa, tipo, depois da faculdade? Porque acontece, tem muita gente que faz engenharia, certo? Mas não consegue, por exemplo, visualizar o pós-faculdade. Tu, quando começou a fazer a tua faculdade, aqueles 5 anos que tu ficou lá estudando, tu já estava mentalizando, por exemplo, o teu próximo passo pós a faculdade? Na verdade, se você deixar para fazer dessa forma, esquece, não tem sucesso. Você precisa saber o que você quer antes de iniciar o curso. Legal. Ou seja engenharia, seja direito, seja o que você for fazer. Vou terminar aqui e vou arrumar um emprego. Pode ser que não aconteça. Então eu já entrei lá com esse intuito. Quando eu entrei, eu já tinha CNPJ, eu já tinha logo, eu já tinha busca por cliente, já sabia que eu queria sair comecei com reforma, queria sair da reforma e construir para vender, porque é o que realmente traz fortuna, né? Sim, construir e vender. Isso realmente te traz muita grana. Cara,
Elisão. É forte isso, porque o Celso mencionou, por exemplo, eu tenho vários amigos que começaram engenharia, né? E aí se formaram, e aí você vai falar com eles, fala, pô, engenharia é muito difícil, tem muito concorrido, tem muita gente na área. Então essa questão de você definir o seu futuro, sua caminhada, vai fazer toda a diferença. Cara, além disso, que ele mesmo mencionou aqui, ele já começou o curso já visualizando os próximos passos, né? Não foi uma coisa tipo assim, ele falou, vou começar e depois me aventurar, ver se eu consigo. Ele já veio com a empresa montada, ele só foi trazendo técnicas e metodologias novas para poder aperfeiçoar e dar autoridade no que estava fazendo. Né? Com um único foco, porque no caminho você tende a mudar. Sim. Então, assim, se você tem certeza do que você está fazendo, cara, continua, não muda. Mantenha o foco. Por que o pessoal desiste? Porque na engenharia não é convidativo. Lá não tem nada de legal. Entendo. Então o nego pula fora. Quando a gente iniciou o curso de engenharia, tinha mais de 100 pessoas. O pessoal pedindo para dividir a sala. E a coordenadora tirava até sarro, né? Fica tranquilo, na primeira prova, que chama de P1, Sim. Depois da P1 a gente vê como é que vai ficar. Conversa. Deu a primeira prova, que foi a prova de física, 30% foi embora. Rapaz, assim, logo de cara? Eu tinha certeza que eu não ia conseguir dar conta daquilo. Como eu fiz, eu não sei, mas eu fiz. Cheguei no final e me formei em 5 anos. Então, assim, o curso de engenharia não é convidativo, dói e dói muito, cara, é sofrido, você vê gente ficar doente, você vê muita gente largar pela metade, não é só pagar, né? Eu tenho colegas meus, Celso, que fica de DP, então me DP e os caras não conseguem terminar. Uma por cima da outra. Termina. Pega uma, melhora, cai na outra, no ano seguinte cai na outra, já volta ali, que o cara não consegue desandar, sabe? Exatamente. Mas aí pode ser um aspecto, hein? Porque hoje em dia você tem muitos convites. Você tem uma gama de distrações muito grande. Então, se você não tiver com foco, igual ele entrou, Sim. pô, é várias distrações. É balada, é eventos, é outras áreas que estão se abrindo. Então, você não tem um foco, você não tem o seu objetivo ali traçado de fato. E dentro da faculdade você tem duas vertentes. Você ir lá e conseguir fazer o que você foi fazer e acabar desandando, acabar, né, indo para outros lados, né? Geralmente homens casados. Eu mesmo procurei durante a faculdade inteira me manter 1 metro de distância de qualquer pessoa, seja ela quem fosse. Nunca deixei de ter aula para ir pro bar, que ficava lotado na esquina, né? O pessoal até tirava sarro disso. Poxa, não dá nada. Eu sempre dizia, eu preciso ir para casa, que eu tô fora de casa desde as 7 da manhã e tem uma moça bonita e um filho, uma criança pequena me aguardando, eu preciso ir para casa. Então essa é a desculpa que eu usava, né? E eu também tinha um hábito, hábito não, né? Eu saía de manhã para trabalhar e a hora que eu terminava, dava 5 horas, eu lavava as mãos, os braços, do jeito que eu tivesse, eu ia para a faculdade. E aí, até engraçado falar sobre isso, que teve uma moça lá, já no final a gente com amizade, ela falou, poxa, eu achei que você só tinha essa roupa, porque eu te vejo com ela desde o começo. Eu falei, não, é igual, mas não é a mesma, né? Sim, mas sim. Não deixa de ser a mesma. Eu quero uma bermuda, então eu optava trabalhar de bermuda para não suar e tal, né? Sim. Então, assim, esse é o tipo de coisa que você acaba tendo que passar, né? Desnecessário, mas você vê o tipo de julgamento. Depois tem os professores também, Sim. que eles dão prioridade para quem é bom. Para quem não é tão bom, eles largam de lado. Ainda tem isso, você tem que lutar contra essas coisas fazendo o curso. Deixa eu te perguntar um negócio, seu Celso. Nesse tempo, tu morava aqui na área continental? Tu morava no... Já morava na área continental. Maitá? No Parque Continental tu morava? Na verdade, eu nasci em Cubatão, fiquei até os 4 anos de idade no Continental, e aí fui embora para Cubatão de volta. Sim. E aí, por algum motivo, voltei, depois de 20 anos, voltei pro Continental de novo. Aí eu entendi o porquê que eu voltei para cá, porque essa área é muito próspera. Tem muito trabalho, se você tiver força de vontade, cara, você cresce na vida estrondosamente. Eu também acredito muito nessa perspectiva da área continental como o único local aqui de São Vicente, não sei se tu compartilha disso, mas eu vejo como um solo frutífero pouco explorado. Verdade. Tem muitas possibilidades, mas a gente percebe que tem pouca semente, tem pouca gente semeando aqui. Quer dizer, vou corrigir, tá? Tem pouca gente daqui semeando aqui, mas tem muita gente de fora que está começando a ver possibilidade e está vindo, tá jogando semente pra caramba aqui, porque sabe que vai dar bom, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Você é um cara que no Contra a Maré, né?
Inclusive, dia 4, né, Rafa? 4/12, já tem encontro marcado, só vamos definir o palestrante para falar para vocês. O palestrante já tem. Já tem também? É o Thiago do Empreende Baixada, Olha aí, top. eu tô devagar. Então, a gente conversando lá no Contra a Maré, você passou pra gente que você é um cara que gosta, por exemplo, de desenvolver a mentalidade empreendedora, né? Você está sempre se capacitando, sempre aprimorando essa mentalidade. E um dos caras que você gosta, né? Que você gosta da metodologia é o Pablo Marçal. A minha pergunta... Aí é polêmico, hein, galera? Você sabe que eu sou um cara bem franco. Eu, basicamente... não acredito muito no que ele fala, porque também não conheço e aí não posso, né, julgar porque eu falo bem raso, tá? Bem raso. Você é um cara que já fez alguns cursos com ele e tudo mais. Minha pergunta é a seguinte: é tudo isso mesmo, cara? É o que todo mundo pergunta, né? Eu vou responder o seguinte: fez efeito em mim. Porque o Thiago Rocha, que é do ecossistema dele, ele fez a mesma pergunta que eu fiz. O Thiago Rocha falou: se o que ele está ensinando é verdade, vai funcionar comigo, porque eu sou determinado e cumpro os meus deveres. Sim. E eu vi ele falando isso. E fez muito efeito nele. O cara, ele quem toca a plataforma lá fora do país, lá. Eu esqueci agora o lugar onde ele está lá. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei: se fez efeito nele, vai fazer em mim também. Então, assim, realmente parece... Sim. Que não é. Mas eu vou te dizer com todas as palavras, cara. Realmente o que ele ensina é verdade. Ele tem métodos e esses métodos funcionam. Por que funciona? Porque é baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira. Sim. E os métodos que ele ensina já foram testados e validados muitas vezes. Todas aquelas pessoas que vocês vêm falando, testificando da veracidade, eu também completo testificando. É real o que ele ensina, né? Não é só o dinheiro. E o que ele cobra lá é tão pouco quando as coisas começam a fazer efeito na sua vida, que você pagaria dobrado. O que eu paguei, se fosse para entrar hoje, eu pagaria dobrado. Caramba. Porque realmente surte efeito. E assim, não tem nada de mágica. São métodos que você aplica e você vai ver que são coisas que você já deveria estar fazendo desde quando nasceu. Desvinculando de pessoas, fazendo coisas que você está fazendo que você não deveria fazer, não se preocupar com algumas coisas, acreditar positivamente e tantas outras coisas a gente fala assim por cima, porque aquilo que a gente pagou para aprender, a gente... cobra para ensinar no método específico, né? Certo. Mas realmente é verdadeiro, cara, e funciona. Eu tenho o hábito de ir uma vez por mês nas palestras dele. Sim. Sou mentorado, toda segunda-feira eu tenho uma aula direto com ele. Legal. Então, toda semana a gente tem coisas para fazer e continua fazendo efeito. Aonde vai parar eu não sei, mas que continua fazendo efeito, continua. Você tá fazendo efeito, tá ótimo. Agora tem uma pergunta. Vamos lá. Você pode... quantificar essa sua melhora? Quanto tempo que você está nesse treinamento com o Pablo Marçal? Que isso é importante. Quanto tempo que você já está com ele, Celso? A data específica eu não lembro, mas foi a segunda semana de janeiro. Foi quando deu início, acho que foi dia 10, dia 12, 16, alguma coisa do tipo. É só olhar lá no calendário. E vai terminar com 12 meses, ou seja, em janeiro a última aula encerra. Então, assim, ele promete que você vai progredir 10 anos em um. No quarto mês, eu já tinha progredido 10 anos em meses. Para você ver a tamanha capacidade. Mas então, isso também porque você se colocou, se propôs a fazer, teve a atitude de fazer aquilo que ele propôs. Exatamente. O que ele te ensina, você precisa fazer. E outra, não tem nada de demais, né? Vou dar um exemplo, o pessoal fala do banho gelado. Né? Já falei sobre isso algumas vezes lá. O que tem a ver isso com a riqueza? Você, quando toma banho gelado, você não tem um hábito. Sim. Você começa a dar choque no teu corpo, você começa a despertar outros sentidos que você não despertava antes. Sim. Você começa a correr, fazer exercício. O que vai acontecer? O seu corpo vai começar a despertar, perder a preguiça. Sim. Começa a acordar mais cedo. Você tem espaço antes das pessoas acordarem. Você já está na frente. Você já ganha horas no seu dia. Sim. Então, ou seja, você percebe que são coisas básicas que tem um efeito gigantesco. Então, isso que você está falando, cara,
essa parte de acordar mais cedo. Eu sou um cara que eu acordo geralmente 5h30 da manhã e eu faço café e já planejo às vezes mais de um dia, naquela 1 hora ali que eu fico até 6h30 e tudo mais. E acontece, como eu não tenho lá no meu escritório, não tenho uma câmera boa, não tenho microfones bons, o que eu faço? Geralmente eu gravo entre 6h30 e 7 horas, por quê? Porque não tem ruído nenhum. Exatamente. Então eu consigo ver o roteiro que eu tenho que fazer, o que eu quero falar, como eu vou falar, dá para gravar, regravar várias vezes, porque eu erro várias vezes, né? O que eu quero falar, às vezes eu me enrolo e aí eu volto, enfim. Isso que você está falando, para mim faz todo sentido, sim, você acordar mais cedo e te dar mais, como que você falou, o seu dia parece que rende mais, porque você antecipou coisas, planejou coisas que você teria que planejar durante aquele dia, você já tem ele antes, então você só executa, e executar é bem mais rápido do que você tem que pensar tudo para depois executar, entendeu? Isso para mim faz muito sentido, cara. E uma coisa legal, né, que o pessoal pode pegar esse código aí agora, você vai somando na semana os micros resultados, ou seja, os pontos positivos. Sim. No final de semana, na próxima segunda, você soma isso. Você vai ver o tanto que você foi para frente. Sim. Né? Então, de pingadinho em pingadinho, você vai ver que lá na frente dá um copo cheio. Sim. E aí, 1 copo, 2 copos, 3 copos, daqui a pouco dá uma garrafa, daqui a pouco dá um tambor, daqui a pouco dá uma caixa d'água. Então, no final do ano, vai fazer efeito. É verdade, isso aí faz muito sentido, faz muito sentido. Não, Então, você vê que são coisas básicas. Não, são algumas reflexões podem ser geradas aqui. Sim. Vamos lá, Pablo Marçal, beleza. Se o método dele funciona ou não, vamos que não funcione, um exemplo, que não funciona o método, mas que ele consiga colocar na pessoa o ato da disciplina. É inquestionável que a disciplina não vai dar resultados. Quem acredita que isso não é verdade, é só você observar o Cristiano Ronaldo. Sim. O cara, todo mundo que convive com ele, os jogadores que hoje estão lá na Arábia com ele, os caras vê que ele come diferente, ele treina diferente, na casa dele tem uma estrutura diferente para o futebol. Então a disciplina, o que levou esse cara, então a gente observa que, bom, se o Pablo Marçal não conseguisse, o método dele fosse um fracasso, mas ele conseguisse colocar apenas a disciplina, pô, já seria surreal. Já mudou a vida do cara. Porém, só a disciplina do cara já mudou a vida do cara. Porém, é sincero, eu mesmo conheço o Celso há poucos meses, que foi lá através do Contra-Maré. Porém, eu posso falar, o Celso que eu conheci não é o Celso que é hoje. Já teve uma mudança. Então, assim, e é uma questão também que é bem interessante. Se eu falar assim, pô, Ney, você tem maior simpatia pelo Pablo Marçal, você gosta dele? Eu não tenho a simpatia pela pessoa Pablo Marçal. Porém, ele tem um fato que é determinante. Contra resultados, contra fatos, não há argumentos. Então, assim, para ele gerar o nível de riqueza que ele tem que ser uma mente muito próspera. Caso contrário, ele não conseguia nem a metade. E o interessante é que, assim, para você ter o tanto que tem, você não consegue fazer isso sozinho. Como que você faz? Nós somos incentivados a replicar o que ele ensina. A única coisa que ele não permite é que você faça o método IP. Mas que o que você aprende, você pode ensinar. Né? Você pode replicar, fazer tudo. Você só não pode usar o método IP. Usar o método dele, né? O nome método IP. Fora isso, você pode botar o nome que você quiser, ensinar tudo que você aprender com ele. As mentorias lá, você tá lá com o negócio lá na sua tela, você pode montar a sua baseada naquilo lá, não tem nenhum problema. A única que você não pode usar é o método IP, com o nome método IP, isso é dele. E eu vou dizer mais uma coisa que acontece, que você usou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele fala, tem entrevista que ele fala assim, tem uma entrevista que eu acho muito legal do Cristiano Ronaldo, que o cara fala do filho dele. Uhum. Fala, como é que ele tá na beira do campo aqui assim, né? Vendo o filho dele jogar lá no Real Madrid. Aí ele fala assim, pô, teu filho tem talento, né? Ele falou, ele tem talento, sim. Dá pra ele chegar longe, já tá mais fácil pra ele, né? Porque já tem meu nome já tudo certinho. Mas ele não vai ser o Cristiano Ronaldo. Porque ele não é obcecado que nem eu sou. Exatamente. Ele não tem a disciplina que eu tenho. Ele não quer o que eu quero. Pô, o cara tá à beira dos 40, já é 39, não é isso? Mais de 40. Mais de 40 já? Pô, o cara, velho... Parece um moleque, cara. O cara se cuida muito, o cara se alimenta, o cara... Teve um vídeo que os caras falaram que ele não sabia fazer o nado borboleta. Uhum. E ele montou aquela piscina artificial, né? Pô, o cara, em uma semana, o cara tava nadando borboleta tão bem quanto profissional, cara. O cara é muito... Disciplina tudo. Disciplina demais, mano. É a atitude do cara. Não, eu quero aprender, eu vou nadar assim. E o cara vai lá e o cara cai pra dentro. Agora o Celso.
nós observamos que o Celso está numa mudança, Agora, a pergunta é, esse método que o Marçal está colocando para o Celso, eu estou vendo ali que ele está crescendo, mas o Celso, com esse método que ele está aprendendo com o Marçal, ele vai conseguir replicar para quantas pessoas? Vai conseguir replicar? A primeira pergunta, se sim, para quantas pessoas? É possível isso, Celso? Sim, né? Sim. É óbvio que sim. A gente aprende, nós somos ensinados a replicar nas pessoas. E o método funcionou comigo e o mesmo método, né? Ele modificado pro meu pessoal, ele vai ser replicado, já está sendo, né? Legal. Eu já dou mentorias, né? O pessoal que quiser aí, só me procurar, né? Grupo de 5 e eu faço lá no meu escritório algum eventos pequenos para 20 pessoas, né? Sim. Eu sempre abro aí pro pessoal aí. O último teve 12 pessoas, o primeiro teve 17. Então, o próximo agora eu espero ter os 20 lá ocupando as cadeiras. E realmente eu ensino aquilo que eu aprendi lá. E eu tenho certeza que quem tá lá sai de lá modificado, cara. E o melhor de tudo é os feedbacks que você recebe na semana seguinte. Né? Pô, um casou, 60 anos, casou, fui convidado para padrinho, o outro acabou de comprar uma casa, porque você já tem tudo, tá dentro de você. Você só precisa colocar isso na direção certa. Direcionar, né? Direcionar, ou seja, com método, as coisas ali direcionadas, vai funcionar, cara. Pô, Celso, mas calma aí. Tu tá querendo aí um paradigma. Pô, mas as pessoas falam, quando você fala que a pessoa tá com uma dificuldade, você encontra a pessoa fala, não, ele sabe o que eu quero, eu não tenho sorte, pô, o patrão não gosta de mim, o meu vizinho tem inveja. Então não tem essa parada, tu tá falando, não existe isso. Cara, a sorte tá em você, tá na tua atitude, né? Então vem com a gente que a gente mostra o caminho da sorte. Então, eu também sou muito contra essa questão de sorte, como o Celso falou. O que existe é a atitude que você tem em frente ao que você quer fazer, né? A sorte está aí. Se você quer botar um nome, bota de atitude o nome, em vez de botar sorte. Porque assim, o tanto de disciplina e atitude que você coloca no que você quer fazer, que se propõe a fazer, vai dar bom, cara. O tanto de energia que você vai colocar conta muito. O quanto você quer sacrificar. Que o Celso falou uma coisa, um ponto importantíssimo, que ele falou da faculdade. Olha, eu ia para a faculdade, fazia isso. Acabava a faculdade, eu tinha uma moça bela, uma família em casa para voltar, não tinha tempo para ficar né, gastando energia com tempo, com coisa imbecil, vamos dizer assim, né, sem fundamento. O quanto você quer sacrificar para isso? Porque olha só, dentro daquele cenário da faculdade, né, que é muito comum, o cara está estudando, tem ali os prazeres da faculdade, né? O cara sai para beber, aquela menininha que fica chavecando, o cara às vezes é solteiro, ou então o cara tá casado ali, né, começa a se ficar emocionado ali e às vezes pode fazer uma besteira. Tudo isso tira o foco do cara, por exemplo, porque ele foi fazer lá. Qual é a prioridade do cara ali naquele espaço? Aprender, estudar, se formar, né? Adquirir o máximo que ele puder de conhecimento para poder ele aplicar. No caso do Celso, ele já tinha a empresa, ele queria aplicar aquilo o mais rápido possível, poder gerar autoridade, melhorar o serviço e trazer mais, né? Fazer o que ele queria fazer, que agora está fazendo. Agora, se você perde energia indo ali para a balada, que a faculdade é o seguinte, tá aqui a faculdade do lado, tem trocentas baladas, o que é convidativo, porque é público. Então quem está empreendendo ali está vendo uma oportunidade, né? Vendo do negócio. Agora, e a pessoa que está lá na faculdade? Ela não perde um pouco do foco? Porque ela foi uma vez, toda sexta vira padrão. Cara, sexta-feira ninguém estuda. É isso. Era eu e mais 10. Eu sei disso porque eu passei por isso também. E no meu caso, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Isso me impacta bastante na fala do Celso. É porque assim, que nem eu não tinha carro na época, era buzo. Era o famoso buzu. Então o que acontecia? Eu jantava 4h30. Jantava 4h30, eu saía da escola, jantava, ia pro ponto a pegar o buzo de 5h40 para chegar lá às 7. Porque em Santos demorava pra caramba, dava maior rolê até onde dá. Aí o que aconteceu? Chegava lá, saía 11 horas. Tinha que correr, passava ali ali no centro de Santos, ali, naquelas ruas que tem as mulheres do job ali, um monte de boteca, tem um cara usando droga, era uma loucura. Tu cruzava tudo aquele rapidão pra tu pegar o ônibus ali de 11h10, que passava o Gleba 2 era 11h10. Então tinha aqui, ó, chinelar, pegar a cena do Feijó, milhão ali, que eu fazia na Unimonte, corria pra lá pra poder pegar o busão. Perdeu esse busão? Só 00:20. Pra chegar uma hora em casa. Pra chegar... Aí eu chegava em casa como?
Porque é o seguinte também, né? Também não gostava de gastar com zoeira, eu não saía pra zoeira. E acontecia, era apostila pra caramba e livro eu comprava. Eu tenho um monte de livro da faculdade, eu deixo lá guardadinho até hoje, tá bonitinho, perfeito, que eu adoro. Às vezes eu abro o livro só pra sentir o cheiro do livro, porque tá acabando o livro, né? O que acontece? E aí você pegar e gastar o seu dinheiro tudo com apostila e livro e TCC, né? E tudo essa cursos que apareciam também na época pra você fazer, capacitação, que já ajudava no estágio. Aí acontece, todo o meu dinheiro era pra isso. Porque meu foco era a formatura, se formar, tá bem. Agora, uma sexta-feira, eu vi colegas meus de ir uma sexta-feira e aí depois de um mês tá separado. Olha o destrambelho que deu na vida desse cara. Olha o tanto que deu de errado. Uma coisa impensada, a sair do foco do que ele foi, da prioridade. Isso que você falou pra mim, que você falou, essa história, me impacta por conta disso. Me fez lembrar, voltar lá atrás e lembrar disso. E quantas várias e várias pessoas não passaram por isso, né? Saíram do foco do que, de fato, era fundamental para ele, determinante muitas vezes para o futuro daquela pessoa. E às vezes o cara nem termina a faculdade porque o cara entra nessa pira aí de ficar, sabe, saindo do foco, o cara começa a ir ruim, pegar ADP, aí o cara já não consegue pagar, aí o cara tranca, e aí, meu amigo, o cara que era para estar formado, às vezes um médico, às vezes um engenheiro, às vezes um contador, às vezes, sei lá, qualquer coisa, o cara abandonou, abdicou do sonho por causa de uma sexta-feira errada que levou a outras. Sabe? Mas aí a gente pode perguntar pro Celso uma situação, se o Paulo Marçal ensina isso aí. Porque muitos livros, muitos consultores, as pessoas falam que assim, para que você possa crescer, avançar, você tem que aprender a fazer uma coisa muito bem. Começar a aprender a falar o não, muitas vezes. E falar o sim poucas vezes. Ele ensina isso para vocês também? Quando você fala não para os outros, você está falando sim para você, né? O que significa isso? Celso, me empresta o teu carro? Eu uso meu carro para trabalhar. Se eu te emprestar ele e quebrar, como é que vai fazer? Então, é óbvio que não. Meu carro, só quem põe a mão nele é eu ou o meu irmão, que é meu sócio na empresa. Fora isso, ninguém põe a mão, né? Uma motinha tem lá, posso até emprestar para um, para outro e tal, mas assim, quando você começa a falar não para as pessoas, isso acaba se propagando. Então, o que acontece? Quem vir falar com você ou precisa de alguma coisa sua, vai pensar duas vezes antes de pedir alguma coisa. Dinheiro, não me peça. Eu não tenho dinheiro para emprestar. Tenho dinheiro para investir, tenho dinheiro para fazer qualquer coisa. Para emprestar, não. Então, assim, eu não tenho dinheiro para emprestar. Para fazer qualquer outra coisa, eu tenho. Agora, para emprestar, não. Tenho dinheiro para cuidar da minha família, para usufruir, para viajar, para fazer o que eu quiser. Para emprestar, eu não tenho. Então, que isso fique bem claro. E isso começou a separar algumas coisas, né? Então, você deixa de fazer uma coisa para você para ajudar alguém. Aí quando você vai ver, você ajuda aquela pessoa e aquela pessoa tá fazendo coisa errada ou não tá dando valor para aquilo que você fez para ajudar ela. Então, assim, a conta não fecha, entendeu? Então, primeiramente você, sua família, sua casa. Depois, os outros nessa questão, né? Mas o bem nós temos que fazer constantemente. Então, como é que você ajuda alguém? Como é que o Marçal ensina você a ajudar as pessoas? Ele fala de um cara que alguém ligou para ele, pô, cara, preciso de você urgente e tal. Ele foi atender a ligação, o cara queria dinheiro emprestado para a mulher dele parir. Mas o que aconteceu? Não tem médico aí e tal? Não, que minha mulher não quer ir no SUS e tal, isso aqui. Ele falou, amigão, o filho é seu ou é meu? É seu. Eu falei, então dá um jeito aí. Se tiver para morrer, for acontecer alguma coisa, você me fala que eu dou um jeito. Mas emprestar dinheiro porque sua mulher não quer sentir dor, me desculpa, não tem como. Então, se você vê realmente a seriedade da coisa, né? Aí no caso, ele seria o seguinte: se for a necessidade, contar comigo. Se for vaidade, aí é fogo, né? Porque ela falou, não quero usar. Exatamente. Aí é vaidade, pô, é vaidade, porque não é necessidade. Porque se ela tivesse parindo mesmo, o bicho tá pegando, meu irmão, até dentro do carro, se tiver ali um bombeiro, alguma coisa, sei lá, um socorrista, o cara vai fazer o parto e acabou. Um exemplo, né? Às vezes não tinha muita condição e aí chegava o dia de renovar. Você só passa pro semestre seguinte para renovar a matrícula se você pagar o débito, né? Sim. Chegou a hora que eu não tinha dinheiro. Aí eu peguei, liguei para um irmão meu, que é amigo e irmão mesmo de coração, o Anderson, né? Liguei para ele e falei, cara, preciso de X, acho que foi 5 mil na época lá. Preciso de 5 mil para poder quitar o negócio da faculdade aqui e tal, isso, aquilo. Consegue me ajudar? Eu te devolvo assim que der. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro e falou, vou passar aí perto, amanhã, tô indo trabalhar, vou colocar na caixa do teu correio. Ele deixou lá os 5 mil enrolados no pacote lá, fui devolver para ele não quis o dinheiro, cara. Falou, calma aí, pô, que isso? Ele me emprestou e tal. Eu falei, cara, eu não te emprestei, eu te dei.
Fez bem pra você? Fez. Vai isso aí, segue em frente. Então, assim, quantas vezes eu já fiz isso por outras pessoas, né? Já pensei em dar casa para funcionário meu, já pensei em comprar carro para funcionário meu, já pensei já paguei faculdade, já paguei habilitação. Legal, cara. Só que é o seguinte, o cara que me emprestou dinheiro, eu tô ali pra hora que ele precisar. E as pessoas que eu ajudei nem estão trabalhando comigo mais. Usufruíram e foram embora. Tá tudo certo, a minha parte eu fiz. Sim. Então, assim, o não pro outro é o sim pra você. Cara, essa questão do sim e do não, ela é muito... não, sério. Isso é difícil, né? É difícil. Porque é o seguinte, o que acontece? Outra frase que tu falou que impacto legal. Porque é o seguinte, o que acontece? Pra mim, o sim e o não, ele é autoexplicativo. Se eu falar pro Celso, tem como tu me emprestar, sei lá, esse negócio aqui de plástico? Se o Celso falar não... Para mim, o não é autoexplicativo. Ele não precisa falar não porque isso. Não precisa, porque não é algum motivo que o cara tem para não dar, certo? Então, para mim também, o sim ou não para mim, ele é muito tranquilo. Eu sei dizer não para a pessoa sem remorso nenhum. Porque eu já tomei muito não também. E o sim. Então, para mim, se o cara disser não, eu entendo que não dá, tá tudo certo. Não vai mudar nada no meu relacionamento com a pessoa. Agora, e para lidar com o não, aí eu acho que vai entrar numa outra questão que você deve falar, mas eu vou puxar esse gancho para tu. Vou levantar essa bola para tu falar. Por exemplo, e quando tu fala um não para uma pessoa próxima e isso muda o teu relacionamento com ela? Uma coisa legal. Eu levantei pra você que... Olha só coisa bacana. Eu comprei um imóvel recentemente que era do familiar meu. Certo. Que faz parte da família esse imóvel. Sim. E eu fui pedir para a pessoa que já estava no documento, né? No caso da minha outra tia, você pode servir de testemunha? Ela falou, não quero me meter nessa confusão de você. Eu falei, mas não tem confusão, eu estou comprando, né? Como você já está aqui de testemunha, eu gostaria que você realmente fosse, você faz parte desse imóvel. Sim. E ela falou não para mim. Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Né? Não preciso entender o porquê. Agora, se tu dissesse não? Agora, eu já disse não para muitas pessoas. Um deles, eu tinha uma amizade de 10 anos. Trabalhava comigo, a gente era muito próximo, e o cara virou as costas e foi falar mal de mim. Tá tudo certo. Me chateei, eu ainda não era aluno do Marçal, mas depois eu entendi e aí controlei o emocional e tá tudo certo. Mas realmente, quando você diz não para alguém, a pessoa tende a se afastar. Isso é bom, porque a energia dela vai te afetar. É isso que eu pensei que tu fosse falar isso. Vai te afetar. Tem uma questão que eu gosto bastante, eu até tô falando bastante lá nos status do WhatsApp, que são padrões mentais. Eu acho que vocês falam bastante isso lá. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, pô, não, eu tô ajudando alguma pessoa, e essa pessoa ela tá sempre te pedindo, por exemplo, dá um dinheiro ali para comprar uma caixa de cerveja, dá um dinheiro ali que eu vou comprar uma carne para assar um churrasco e tal. E aí, de fato, o padrão mental dessa pessoa precisa ser elevado. E você falando sim, você acredita que está ajudando, mas de fato você não está ajudando, você está atrapalhando ela, está deixando ela sendo uma pessoa ali que está conformada com aquela situação e tal, ela precisa avançar. E o não vai ser muito mais positivo. Você também crê nisso, em padrões que a gente precisa quebrar, esses padrões mentais que hoje nós temos, que é os drivers que fala lá, o Marçal lá, isso? Olha só que coisa legal. Eu acabei de adquirir um imóvel, né, na Praia Grande, lá no Forte, e tô de mudança. E lá na esquina, lá tem um beach tênis, né? Aí eu já passei, já olhei, já gostei, parei, perguntei quanto é que era. A gente, quando instala os drives, né, da prosperidade, primeira coisa que eu penso, quem é que vai pagar para mim o beach tênis? Não sou eu, não vai sair do meu bolso. Qual é o serviço que eu vou prestar? Qual é o que eu vou vender, o que eu vou fazer para pagar essa aula mensal, esse curso, né? E aí é assim que a gente pensa. Né? Pô, Celso, você aprende a fazer isso. Mas agora tu me confundiu. Vamos lá. Vou ser provocativo nesse podcast. Porque é o seguinte, tem outra parada que até eu falo que eu mesmo me incluo, porque eu também tô num processo de mudança, de querer mudar a minha mentalidade. E aí é o seguinte, nós vamos falar com muitas pessoas, as pessoas falam, não, ele tá louco, lá na Praia Grande tá muito caro, lá não dá pra comprar não. Pô, mas que pensou morar lá no Forte, tá louco, aquilo ali é só pra quem tem dinheiro. Esquece isso aí nunca vai acontecer. O que você tem a falar? É possível a pessoa chegar a morar lá no canto do Forte, como vocês saíram? É possível, cara. Hoje eu tava conversando com algumas pessoas e falou, como é que esse cara saiu da classe C pra classe A? Tem alguma coisa errada. Falei, tem mesmo. Eu retardei o meu processo, né? Não indo para mentoria. Por isso que eu convido as pessoas que estão assistindo agora, vai para mentoria, cara.
vai procurar alguém que faz aquilo que você quer fazer. Sim. É o encurtamento do caminho à mentoria, seja lá com quem for. Sim. Pode ser comigo, eu tô aqui para ajudar. Eu vou com você, eu vou lá, eu tô com meu compromisso. No próximo evento ele tá presente no teu. Vocês vão sair de lá modificados, cara. Então o que acontece? A gente chama de... tem uma coisa que é muito legal. Se eu posso ter acesso, eu posso ter posse. Então você vai lá no OLX, que nem eu achei minha casa pelo OLX. Olhei, fui lá, olhei. Cara, quando eu olhei para aquele imóvel, o meu coração bateu forte. E aí, cara, arrepiou, falei, é esse? É esse. Aí depois você vai atrás do preço. 1 milhão e sei lá quanto, 800 mil, então isso aqui você fala, meu, e agora? Como é que eu faço? Pede para entrar no imóvel, você vai entrar no imóvel, você vai olhar, cara, você vai fazer a tua oração, que a gente chama de boot. Você fala as palavras e mentaliza, você sentado no sofá, mentaliza a casa toda planejada e tal, você lá dentro lá, e é seu e acabou. Né? Aí, é a força do seu pensamento. E aí entra naquela que você falou, né? Que serviço eu vou prestar para quitar isso? Que serviço eu vou prestar? Ah, então tu pegou lá 1 milhão e tirou do bolso. Não, eu não. Saiu de algum lugar, não foi do meu bolso. Como é que você faz, cara? Procura um método. Você vende camisa? Quantas camisas você vai precisar vender? Para poder chegar naquele objetivo, né? Quantas horas mais cedo eu vou ter que acordar? Quantas horas mais tarde eu vou ter que dormir? Então, assim, é o foco, né? É a tua resiliência. E tudo que você for fazer, cara, dá certo. Dá certo. Então, assim, hoje é exatamente o que eu queria. Exatamente. Eu tô numa situação de perfeição. Só que, assim, eu já comprei, já tô dentro da casa, então já era, acabou. Aí eu tô indo na praia, todo sábado, 6 horas da manhã, eu vou pra praia, fico olhando. Aí tem uns prédios lá, né? Aí eu olhei pra ele, aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, aí tá de brincadeira. E é assim que funciona, cara. É normal. Funciona. E é normal, né? Eu não perguntei o preço ainda, porque eu ainda não entrei dentro. Mas na hora que eu entrar dentro, eu vou perguntar o preço. Mas eu vou te confrontar de novo, Celso. Porque é o seguinte, eu gosto de estudar bastante. Eu tô no processo, tô estudando. E aí no processo falava assim, ó. Para você ganhar hoje R$2.000. Se você ganhar R$2.000 hoje, a sua mente é uma mente de quem pode ganhar R$2.000. Para você atingir um nível maior, não adianta você querer pensar no dinheiro, você tem que pensar em aumentar seu nível de mentalidade. Aí daqui a pouco você muda o nível de mentalidade para ganhar 5 mil. Aí daqui a pouco você vai estar 5 mil. E assim vai, são degraus. É isso mesmo ou é conversa fiada isso? É isso mesmo, em outras palavras. Eu vou te falar sobre duas situações. Uma pessoa que ela ganha 2 mil, essa é a frequência dela. É o que ela pode suportar. Por isso que ela não consegue ganhar mais. Se ela ganhar um pouquinho a mais, o carro vai quebrar. Por quê? Porque ela não tem permissão. O que a mente dela, o que a frequência dela alcança é 2 mil. Quando ela destravar os pensamentos, a energia dela, quando ela passar a acreditar de uma forma diferente, ela passa para 3. E aí, da mesma forma, ela passa para 5, para 10, e é esse o processo. E uma coisa que as pessoas não sabem, quem tem mais dinheiro? Quem deve 1 milhão ou quem tem 500 mil? Quem deve 1 milhão. Quem deve 1 milhão. Tá com 1 milhão. Esse é milionário, não que tem 500 mil guardado. Porque se está guardado, você tem medo de fazer rodar. Então, a coisa não acontece. Então, como é que você faz, cara? Você precisa fazer a dívida de alavancagem. É isso que vai levantar a tua vida, a tua empresa. Né? Se você acredita naquilo que você faz, cara, por que tá com medo? Né? E o medo é o contrário o medo, na verdade, é a dúvida. Se você tem dúvida, a dúvida ela não te faz progredir, não te faz ir para frente. Né? Então, realmente, você tem que fazer o que tem que ser feito. E o medo é o que eu sempre falo, né? Eu sempre falo. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, o conselho, assim... O maior conselho que eu poderia dar para uma pessoa é não ter medo. Se ela tem aquele objetivo, se ela confia no que ela faz, não precisa ter medo, só vai lá e faz. A coisa vai acontecer, né? Agora, deixa eu te contar uma coisa aí, levando aí para a questão do network e tal. A gente está falando sobre frequência e eu acredito muito sobre o ambiente. Você pode estar vibrando numa frequência altíssima, com um pensamento imenso, gigantesco. Você usou a palavra de permissão. Você já está se permitindo tocar outros degraus. Mas e se o teu ambiente não for... Como é que eu vou dizer? Se o ambiente não for adequado para a tua vibração. Você acredita, e não sei se também eles falam muito sobre isso, deve falar com certeza... Mas o ambiente muda completamente a frequência da pessoa, a visão de mundo que ela tem? Perfeitamente. Pessoas, lugares, ideias, ações, resultados.
É os 5 passos do sucesso. Não tem como. Por que eu acabei de me mudar? Porque para onde eu quero ir, aonde eu estou, eu não consigo mais. Entendi. A vizinhança não permite. A frequência da vizinhança não permite. Ainda que a minha esteja em 80%, de quem está em minha volta tem que estar no mesmo nível. Entendi. Então você precisa procurar outro lugar para confirmar a tua frequência, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem melhor, né? Sim. Então, assim, lá no lugar onde eu moro, lá você vê Porsche na rua. Você vê BMW por tudo quanto é canto. Sim, você normal, vê, normal. Né? É normal, você vê o pessoal entrando de Ferrari nos prédios. Então, assim, seus olhos e a sua mente acostumando com isso, você está na frequência. Né? Você está no lugar certo. E aí você vai ver que tudo fica natural. Então você não tem que forçar nada para acontecer. Você acorda e você já mentaliza qual é o caminho que eu vou tomar hoje. Eu preciso de 100 mil reais essa semana. Como é que eu vou fazer isso? Você pensa em quem pode te trazer esse dinheiro e qual o serviço que você vai prestar. E, cara, certeza, você vai ter os 100 mil. Só para dar o gancho aí também, questão de ambiente, pessoal. Aí eu vou falar do Contramaré para você que está assistindo. A gente está conversando aqui sobre frequência, né, ambiente e tudo mais. Para algumas pessoas isso pode soar como um assunto nada a ver, né? Até esotérico, vamos dizer assim. Mas a gente tem um grupo chamado Contramaré, Navegando Juntos aqui, o nosso podcast, era uma atividade do Contramaré e hoje virou um podcast que a gente conversa, né? Vou fazer o X1 com a galera para poder falar sobre empreendedorismo, sobre frequência, sobre, como o Eni gosta de falar, como é que é? Ampliamente, como é que tu fala? A gente precisa expandir a mente. Expansão de mente. Expansão de mente, a Daniela então, Marques fala. Você que está empreendendo, você que quer empreender, né? De repente, você não consegue encontrar uma pessoa no seu entorno que não fala a mesma língua que você, porque empreender é uma linguagem diferente, né? Só sabe quem empreende, né? E você quer, de repente, participar, conversar com o Celso, conversar comigo, conversar com o Eni, falar sobre negócio, falar sobre frequência, entender mais o que a gente está falando? Dia 4/12, a gente vai ter um evento presencial, né? Lá que vai ser no Jardim Rio Branco, né, ô Rafa? Isso. Aqui no Jardim Rio Branco. Vai ser o último desse ano, né? Ano que vem a gente vai começar com uma nova temporada, vamos dizer assim, com novas palestras, novas questões que a gente vai abordar. E você está super convidado para poder fazer parte desse grupo, né? Para poder conversar sobre isso. Se é como o Celso falou, para que essas palavras que a gente está conversando aqui faça sentido para você com muito mais facilidade, sem precisar forçar. E você vai perceber que quando você muda a sua mentalidade, quando você cresce, né? Primeiro você tem que expandir a sua mente, você tem que expandir porque, consequentemente, a sua parte profissional, os seus negócios, os seus estudos, tudo vai se encaminhar para essa vibração, para essa frequência que a gente está começando aqui agora. Então você está convidado dia 4/12, espaço relaxante, 365, palestrante. É o gestor do Empreende Baixado, o Thiago. Imagine que é um o cara tanto top de conhecimento que esse rapaz vai trazer para a gente aqui. Vai ser aqui na área continental. Enfim, todos estão convidados para a gente conversar mais sobre essa questão da frequência, que eu acho incrível. É assunto para a gente conversar muito, assim, porque, é absurdo o que de fato muda. A gente tá falando aqui de coisas que parecem bobas, né, Celso? Parecem coisas que você falou, não tem mágica. Parece que não faz sentido. Não tem mágica, mas sempre estiveram lá. Mas você acessou? Depois de conhecer, você começa a acessar e começa a fazer sentido. Tá entendendo? Sempre teve lá. Acordar mais cedo. Por exemplo, é um comportamento. Sim. Você pode acordar mais cedo. Sim. Mas qual a finalidade? Aí começa a podem dormir mais tarde, porque muitos falam, não, mas não dá porque eu acordo. Mas você pode dormir mais tarde. Sim. 1 hora a mais, você perde 1 hora de sono, mas você ganha muito. E eu vou falar até um exemplo. E eu sou um exemplo próprio também. Eu comecei a fazer as leituras, procurar esse exemplo. Eu estava como Uber, então eu estava no Uber, aí eu ia falar no grupo assim, acho que eu vou sair do Uber para entrar no CLT. O pessoal falava assim, tá louco, CLT não dá, não sei o quê. Beleza. Aí você falava assim no grupo, não, agora Uber não dá mais, eu vou tentar empreender. Os caras falam, não, teve um amigo meu que tentou, quebrou. O outro tentou, quebrou. Não dá certo, ele tem que ficar aqui mesmo, que aqui é o melhor jeito. E aí eu não ouvi dessas pessoas, graças a Deus,
eu foquei no estudo e hoje eu estou, graças a Deus, como gestor aqui da Pacto na Baixada Santista há 3 anos. E eu estou nesse movimento. Porém, Celso, eu quero novamente fazer uma pergunta provocativa. Eu tenho consciência e humildade de saber que eu preciso aprender muito e estarei lá presente no seu próximo evento. E assim, eu tenho consciência que eu preciso aprender muito, preciso estudar cada vez mais, preciso melhorar, ajudar mais pessoas, preciso crescer. A pergunta que fica é, você andando no bairro, você vendo várias situações das pessoas que estão empreendendo, você acredita que aqui no bairro as pessoas também precisam dessa permissão de buscar esse maior conhecimento para viver melhor, para servir melhor? Nós temos pessoas maravilhosas aqui na área continental, né? Eu converso com muita gente e às vezes estou gravando, né, os conteúdos ali na frente das obras, tá o pessoal, o rapaz do vídeo, né, passando na rua, e aí, tá ficando legal, né? E assim, o que eu imagino é a gente num ambiente totalmente preparado, né? Um auditório que tá para vir aí, e esse público lotado, né? Lá dentro, lá compartilhando desses ensinamentos que nós já conhecemos e vendo esse povo mudar a vida deles, sabe? E aí o pessoal vai parar de jogar lixo na rua. Né? Que o prefeito luta com isso, né? Então, mudando a mentalidade das pessoas, as pessoas vão parar de jogar lixo na rua, as pessoas vão ter mais coragem de empreender, tem muito espaço, tem muita gente. Sim. O comércio, quando ele começa a ter a troca entre as pessoas, você vê que tem para todo mundo. Sim. Né? Uhum. E a coisa começa a acontecer. Então imagina, aquilo que, né, você falou bastante do Marçal, tem gente que sai daqui é 3 horas de viagem, é uma família, é longe pra caramba. Então eu vou, muita gente vai. Agora imagina a gente tendo isso aqui, nosso, aqui na área continental, toda sexta, sábado e domingo que seja, ou durante a semana, e depois as pessoas vão aprendendo, elas começam a fazer também no nosso lugar, porque quando a gente aprende, a gente precisa transbordar na vida das pessoas. E quando elas aprendem, elas precisam transbordar na vida de outras pessoas. Então, ou seja, o Celso traz esse traz 2, esses 2 traz 4, traz 10, traz 20, 50, 100, 200, e aí a gente tem toda uma área continental transformada, né? Pessoas prósperas, porque a nossa terra aqui é próspera. Sim. Mas o que eu vejo é um contramaré gigantesco, cheio de empreendedores trocando ideia, trocando experiências, né? Um auditório chapado, com gente ali, ó, sabe, numa frequência altíssima, é o que eu vejo, né? A gente foi lá no evento presencial do Marçal lá, cara, tinha milhões de pessoas lá no auditório lá, que foi na Portuguesa, lá em São Paulo. Cara, surreal aquela energia. Surreal. E aquele dia foi o dia que eu decidi que eu vou construir um auditório aqui e eu vou fazer isso aqui, pelo meu povo, né? Pelas pessoas aqui da área continental. Se vocês perceberem, todas as obras nossas, a gente homenageia alguém. O último agora é o residencial Laerte Alcântara. Laerte foi uma pessoa muito especial, que fez parte, né, da nossa vida, acabou vindo a falecer por alguns problemas pessoais e bateu de moto, faleceu aqui na área continental e a gente está homenageando ele agora, né? Foi uma pessoa muito importante pra gente. Então, todo empreendimento você vai ver o nome de alguém. Então, essa pessoa foi importante para alguém, ou para nós, ou para alguém. E a nossa construtora, ela é só uma ponte para que a gente chega até as pessoas. Ô Celso, mas eu acho que a gente precisa até bater palmas para nós mesmos. Porque assim, é tão grande isso que nós estamos falando, por quê? Hoje nós temos um movimento contra a maré, que é um movimento bacana. O Celso está com o movimento dele de ajudar as pessoas. E a gente, se a gente tivesse de repente uma mentalidade pequena, a gente poderia estar falando assim, não vou convidar o Celso aqui não, porque o Celso também está no movimento aí de ajudar pessoas. O nosso movimento, só que a nossa cabeça é tão diferente. Isso que é bacana, quando você procura estudar, conhecer, que aí as frequências vão se aproximando, você vê, é parceria. Você vê que a gente se unindo, igual tem outras pessoas aqui no bairro mesmo, sim. E a gente sabe que de repente a pessoa fala, não, pô, tá nascendo um movimento ali, eu não quero ficar longe daqueles caras, não, pô, a gente tem que dar as mãos, pô, dar espaço para todo Exatamente. Mundo. Quanto mais pessoas do bem se tiver essa consciência, nível de consciência, e se ajudar, pelo amor de Deus, pô, a vida melhora para todo mundo, né, ô Celso? A gente usa uma frase, né, que, assim, é igual o Celso falou aqui, e é muito importante isso a gente levar em consideração o seguinte, sozinho você não chega a lugar nenhum. Chega. Que nem, se você tiver pessoas que já passaram, já conhecem o trajeto que você quer percorrer, é igual o Celso falou,
você vai ganhar muitas horas de viagem que você teria que fazer, que ia perder tempo, ia se perder no meio do caminho. Você já vai com o GPS já bonitinho, de ponta a ponta, você vai ganhar tempo. E tempo é a moeda mais cara que pode existir. Não vai ter nada que possa substituir o tempo. O tempo é precioso demais. Então, se você consegue chegar num determinado local, que nem ele falou, pô, eu só retardei o que eu poderia ter tido acesso se eu tivesse a mentalidade, tivesse pronto mais para trás. Mas tudo veio na hora certa, né, Celso? Tudo veio na hora certa. Eu também não podia ter tudo que eu tenho hoje com a cabeça de 10 anos atrás. Não cabe. É isso. Sim. Ou seja, não dá para colocar um boné de uma criança na cabeça de um adulto. Exatamente. Não encaixa. Se encaixar, vai machucar, você vai fazer muita besteira. E as pessoas falam muito de, poxa, eu queria ser rico e tal. Para você chegar lá, cara, tem que haver muita preparação, né? Com dinheiro a gente não brinca. Ele é difícil de você conseguir ele. Quando você tem que cuidar dele. Sim. Porque senão, não é que ele acaba, o dinheiro tanto faz, mas o que vai te transformar numa pessoa próspera e rica de verdade é aquilo que você tem por dentro. Sim, né? sim. Então, o dinheiro, ele não aceita, a prosperidade, a riqueza não aceita barulho, né? Ela não aceita escândalo, ela não aceita qualquer tipo de comportamento. Sim, né? sim. Então, e aí tudo isso elenca faz um conjunto com a permissão, com a frequência, comportamento, né? Então, ou seja, quando eu fiz a mentoria lá, eu tive que entrar no meu guarda-roupa, juntar tudo, botar dentro de um saco, doar e ir na loja comprar tudo de novo. Ou seja, uma nova fase de vida, sim. né? Novo ciclo, né? Novo ciclo. Quando eu paro hoje e olho para trás, aí eu falo, caramba, que legal. Mas não por mim, pelo que eu alcancei, onde eu consegui chegar, mas sim porque eu tenho capacidade hoje. Hoje eu tenho capacidade de sentar com um cara 2 horinhas que seja e eu consigo fazer com que ele mude os pensamentos dele. É só mostrando os métodos e ensinando, claro, né? O efeito vai decorrer de acordo com a aplicabilidade. Sim, sim. Então, eu criei esse método, né? O método que eu ofereço nas minhas palestras, nas minhas mentorias, é o método da aplicabilidade. Sim. Aprendeu agora, fez sentido, você precisa aplicar. Sim. Senão não faz efeito. Então, não adianta você... Eu tenho um colega meu que eu tenho 4 colegas assim que a gente se reúne todo final de ano, né? E nossos assuntos, a gente passa as famílias com todo mundo junto e tal. A gente vê o último jogo da NBA. É meio que uma tradição já nossa. Uhum. E aí, lá nesse encontro, a gente conversa sobre tudo que é assunto, que não tem polêmica, não tem julgamento. É à vontade o papo. E a última vez que a gente conversou, a gente falou muito sobre essa questão do que ele falou agora. De você entender, por exemplo, o momento que você está da sua vida, né? De você fazer essa análise de quem você era, de quem você é agora e do que você quer para o seu futuro. Planejar o seu futuro e ter a atitude de correr atrás dele. Porque não adianta você só teorizar tudo, né, Celso? Você tem muita teoria, eu estudar vários livros, fazer vários cursos e tudo mais, mas eu não aplicar. Quando eu não aplico, eu falei para um colega meu, eu falei, mas tu tá aplicando o que tu tá falando? Aí ele falou assim, não, eu não tô tendo tempo. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você tá com tudo isso de curso que tá fazendo, faculdade, MBA, um monte de negócio, mas tu não tá aplicando, tu é um obeso mental, velho. Sim. Só tá guardando coisa acumulando aqui, ó, e nada de... Assim como pro nosso corpo, Celso, se a gente ficar só comendo e não fazer exercício, a gente vai engordar. A nossa mente também, se você só estuda, mas não aplica, é a mesma coisa. Você tem um monte de teoria, sabe tudo. Na teoria. Na teoria, mas e no dia a dia? Se o cara chegar para tu e falar assim, me fala um efeito que aconteceu hoje, no meu dia, me ajuda aqui agora, no meu dia a dia aqui, ó, eu faço isso, e que eu posso fazer para mudar aqui agora? Então, você pode pensar numa lei tal, não é assim que vai funcionar. Eu quero uma coisa que eu possa fazer agora aqui e já ver alguma coisa, ver o norte. Então, essa parte da atitude, da aplicabilidade, como você falou, sem ela, o resultado de cada pessoa, independentemente da mentoria, como você falou, o estudo que você fizer, se você não aplicar, você já perdeu. Exatamente. A diferença entre o vencedor e o perdedor é a tentativa, cara. É fazer, não é nem tentativa, que tentar é nada. Né? Tentar alguma coisa, nada. Essa palavra tentar, você nem foi nem nada, você não fez nada. Você tem que fazer, mano. O vitorioso ele fez. Ele conseguiu ganhar, conseguiu chegar, enriqueceu.
Porque ele fez, mano. Ele foi lá, ele correu atrás, ele deu pelo passo e foi embora. Conheço muita gente que tem muito estudo e tem muito pouco dinheiro. Sim. Né? E conheço gente que não tem estudo nenhum e tem grana pra caramba. Sim. Então, qual que é a diferença entre esses dois? Um estudou e o outro fez. Né? Então, ou seja, o pessoal fala, quantos livros você leu? Pela primeira vez na minha vida, esse ano, eu li uma penca de livro. Pô, mas tu leu mesmo? Claro que não, né, pô? A gente vai onde interessa. Né? Ninguém lê o livro inteiro, porque tem muita história contada. Sim. Você vai onde realmente... onde faz sentido. Onde tá o suco ali, né? Leu. Puta, é isso aqui. Acabou ali. Acabou ali, você não precisa de mais nada. Então, esse já era, vai pro próximo. Sim. Então é assim que a gente faz. Dá uma olhada no resumo, vê onde faz sentido e vai naquela parte. E aí você começa a pegar... a gente, lá no Massal, a gente é ensinado a ler a Bíblia, ler um livro, assistir alguém e pegar algo de bom que essa pessoa tem, e você pega para você isso. E mais algumas coisas lá, né, que foge da mente agora. Então você junta tudo isso, são as tarefas semanais, e aí você começa a fazer essas coisas, você vai ver, e o que acontece? No começo você quer anotar tudo, você quer e tal, agora pra você ter noção, enquanto eu tô vendo a mentoria, tô treinando. Porque eu não vou mais escrever. As primeiras aulas lá, que a gente teve lá, cara, eu tenho aula lá que deu 2 folhas. Só escrevendo. Agora eu não anoto mais nada. Agora eu aprendo para aplicar. Sim. Porque eu não preciso mais guardar na folha do caderno. Agora eu tenho que guardar na minha vida. Né? Fazer todos os dias. E fica natural também, né, Celso? E fica uma coisa mais natural, porque você começa a ter contato com aquilo. É como você falou. Você está num ambiente em que carros de luxuosos é normal para você, você vê, então você já não fica... Por exemplo, se passa um carro, uma Ferrari aqui no bairro, o povo fica, caraca, meu Deus, Por quê? Porque não faz sentido nenhum. É um contexto completamente aleatório da nossa vida. E aí você tá num lugar, por exemplo, que é normal ter Porsche. Então, pra você é terça-feira, não muda nada. Então, que nem você falou no começo, talvez por conta de você estar começando ali tocando um solo que você nunca tocou, você queria mastigar tudo. Não queria perder nada. Exatamente. Puta idiotice, porque tá lá, cara, 12 meses lá, tá gravado. Você pode ver quantas vezes você quiser, não precisa ficar igual louco anotando tudo, não. Anota só o que faz sentido para você aplicar. Né? E aí vai ficando natural, vai passando, vai ficando natural, vai ficando leve. Faz sentido. E aí você olha, né, minha esposa em casa, eu chego, né? Faço elogios e tal, e brinco com as crianças e tal. Ela vira pra mim e fala assim: tu não tá aprontando, não, né? Eu falo: claro que eu tô. Claro que eu tô. Então você vê, eu não era assim, né? Então, você continua, você tem problemas, tem dificuldade? Continua tendo. Com certeza. Só que agora o problema de conseguir dinheiro eu não tenho mais. Sim. Então, depois já ajuda bastante. A gente conhece o caminho, sabe aonde você vai buscar. Né? Você mentaliza, quem é que vai me trazer esse dinheiro? Eu preciso disso aqui, o que eu vou fazer? É lá que você vai. Já né? planeja Então, assim, tudo, né? Mas como assim, cara? Que papo de maluco é esse? Cara, o dinheiro existe. Só não tá na tua mão. Vai procurar na mão de quem tá. Simples assim, seja a quantidade que for, A minha mãe, ela fala uma coisa semelhante a isso. Ela sempre me ensinou assim, né? Ela falava assim pra mim na escola. Ela falava assim: Rodrigo, tem que entender. Imagina, olha lá pra fora. Aí eu falava: o que tem, mãe? Ela falava assim: ali... o dinheiro tá tudo aí, ó. É peixe. Agora a gente já precisa pescar o peixe, mano. Tá aí pra todo mundo pescar. Tem peixe pra todo mundo. Agora, quem quer pescar o peixe? Como vai pescar o peixe? Vai ser de vara? Vai ser de tarrafa? Como é que vai ser a pescaria? Tudo isso, como ele falou, tudo isso depende de quê? De um estudo, de uma visão. O que eu vou fazer para poder conseguir isso aqui, conquistar? É uma preparação também, eu acho. Assim, tanto técnica e mental também. Eu acho que tudo também o que o Celso vem vivendo, que ele vem aprendendo, é muito técnica e um comportamento, mentalidade. Mas o Celso, ele confronta uma outra ideia que as pessoas têm também. Porque aí a gente fala de padrões mentais. Os padrões mentais que nós observamos falam o seguinte, Celso. O morador da área continental é o seguinte, pode comprar uma coisa e outra, mas se o cara, para ganhar muito dinheiro, o cara tá tendo que fazer algum esquema errado, senão não consegue ganhar. E aí, o que você tem, qual a resposta que você tem para dar para essas pessoas, Celso? Mito. Não, é verdade. É o mito, Celso? Mito. Dá para fazer dinheiro sem fazer coisa errada, Celso? Dá para fazer muita grana sem fazer coisa errada. O que eu sempre sugiro para as pessoas: qual é a tua paixão? Vender carro.
assegurar carro, qual é a tua paixão, cuidar das finanças das pessoas. Aí tá a tua riqueza. Não adianta você querer construir casa porque eu faço. Sim. Faz aquilo que você tem paixão, aquilo que teu coração pulsa. Depois que você alcançar um certo patamar com isso que você tem paixão, aí sim, você pega o dinheiro desse negócio e põe em outras coisas. Sim. Aí sim, aí você não precisa trabalhar mais, você precisa só gerenciar aquilo que te dá o ROI, né? Então é o que a gente fez, né? Hoje em dia aparece a gente constrói e vende. Aí tem uma pessoa lá que tá apertada, pô, tá com um imóvel lá, que negócio, a gente acabou de pegar lá, são 2 imóveis ali, 2 esquinas, são 7 lojas embaixo e 2 casas em cima, né? Tava lá parado, poxa, cara, uma belezinha. Cara, chega a dar dó de olhar. Aí fomos lá, negociamos, pegamos o negócio. E aí, o que vai fazer ali? São 7 lojas e 7 kitnet em cima. Você já transforma. Sim. É um dinheiro que você vai colocar lá que vai voltar o resto da tua vida sem você fazer nenhum pingo de esforço. Né? Sim. Por quê? Porque você já fez. Lembra do estudo que eu só fui lá? Né? Até hoje eu lembro dessa frase. Eu disse para um dos alunos que veio tirar um sarro lá comigo e tal. Eu disse para a moça que me falou da roupa, né? Eu disse para ela: fica tranquila, querida. Eu só vim aqui para buscar o meu diploma. Nada mais. Não quero saber se vocês estão penteadas, se estão cheirosas, ou estão vestindo uma roupa curta ou não. Né? Eu sou um senhor casado e honro a minha família e honro Deus a qual sirvo. E isso é primordial para mim. Sim. Princípios, né? Sim, eu não quebro princípios. Então foi o que eu fiz. Né? E o diploma te ajudou? Não, o diploma não me ajudou em nada, tá lá, dentro do meu escritório, lá dentro da gaveta. O que me ajudou, cara, foi o percurso. Sim. É o percurso que te transforma, é o percurso que te transforma em alguém. Né? Essa busca pelo diploma é o que vai te transformar. Então hoje, a pessoa me liga: oh, é o seu Celso? Isso, é o seu Celso. Eu queria fazer uma RT, tá? Quanto é que custa? Custa X. A pessoa paga lá, dá 10 minutos, cara, eu preencho lá, porque eu já fiz um monte, então eu só vou... Né? Sim. Já tem ali, tá rapidinho, 20 minutos, você paga no sistema, meia hora ela já sai no sistema, você imprime, assina, a pessoa faz o Pix ali, tá ganho. Tá resolvido. Né? Então começa a ficar leve. Ô Celso, mas tem outra situação também, ajuda a gente aí então. Vamos lá, o cara tem o seu negócio, eu, Rodrigo, o pessoal aqui do bairro tem o seu negócio. E aí é o seguinte, esse ano de 2025 foi um ano difícil. Tá ali apertadinho, tá no vermelho. Só que é o seguinte, ele fala uma frase que é muito louca. Ele fala assim: não, se Deus quiser, em 2026 vai melhorar. Com os mesmos comportamentos que ele teve em 2025, vai melhorar em 2026, Celso? Não tem como. Olha que coisa bacana. Engraçado que a gente tem um Instagram pra tudo, né? É o Storytelling. Uma vez eu tava na loja do meu irmão lá. Cara, não entrava ninguém. Só que ele tava com um funcionário lá que o cara tinha uma energia muito ruim. Tanto eu conversar com esse cara, ele deu uma melhorada. E ele ficava sentado lá, e eu olhei pra ele e falei assim: cara, tu não vai fazer nada, não? Aí ele fazia o quê? Não tem ninguém pra atender? Falei: cara, se mexe. Se mexe que você vai ver que alguém vai entrar nessa porta. E ele duvidou. Falei: vamos fazer uma experiência? Chega aí. Peguei e comecei a trocar os itens da loja de lugar. Pega a vassoura. Comecei a limpar com ele, comecei a organizar as coisas, tal, isso, aquilo. Cara, não deu 15 segundos, entrou gente. Aí eu olhei pra cara dele e falei: vai lá e atende. Fez a primeira venda. Aí ele: uxi! Falei: pô, energia, irmão. É o símbolo do infinito. Movimenta. Energia traz energia, traz energia. Exatamente. E aí ele começou a movimentar, o sangue começa a esquentar. Aí ele pegou o embalo, começou a entrar gente na loja o dia inteiro. E sabe, ou seja, ele abandonou aquele pensamento de escassez. E aí começou, ou seja, tá ruim, faz ficar bom, né? Se mexe, cara, se movimenta. Por que tá ruim? Vai pro outro lado da rua, olha pro teu comércio e fala: o que eu posso melhorar para chamar a atenção? Botar uma caixa de som lá fora, botar um produto lá fora, fica lá fora chamando as pessoas para dentro, né? Chega com a roupa com uma cor forte para chamar a atenção, distribuir um brinde, fazer uma promoção. N coisas você pode fazer para começar a ter esse movimento. Só que uma coisa é importante: quando o teu cliente chegar, atende ele com amor, faz ele voltar. Se você não tem o produto que ele quer, fala que amanhã você vai trazer. Nem que você pegue emprestado, pegue o dinheiro dele e pague onde você coisou, que você não ganhe nada, mas essa pessoa ela vai voltar. Sabe? Então assim, a gente preza por isso. Claro que tem pessoas que realmente são difíceis, mas faz o teu melhor. Faz o teu melhor, que ninguém vai ter o que falar de você. Você nunca vai agradar todo mundo, não tem jeito. Tem gente que não gosta de mim, que não vai com a minha fachada e nunca falou comigo, né?
quando você vai conversar com a pessoa, o cara fala, pô, você é um cara da hora, não é o que falam. Mas o que falam, né? O que falam? Qual são os pré? Então, quando eu fui lá na Palestra do Massacre, eu fiz a pergunta do milhão, né? Que foi uma repercussão terrível, né? Até na minha própria família. Pô, não falou nada pra nós, mas eu não tenho nada pra falar pra vocês, né? Então, eu tava de noite, às vezes eu dou uma treinada, aí o músculo fica inchado, aí eu dou uma volta no quarteirão ali pra poder dar uma relaxada ali no sangue e tal, né? Eu tava passando e, na verdade, era de manhã cedo. Tinha um camarada na boca, sentado na frente ali, né? Sei. E ele... E aí, irmão, beleza? Falei, opa. Aí eu olhei, eu senti que ele queria trocar uma ideia. Aí eu... Beleza, mano? Tranquilo aí e tal. Aí ele... Aí, se liga. Aí eu parei e voltei, né? Aí ele... Pô, eu vi lá tuas perguntas lá no Massal e tal, não sei o que lá. Caramba, isso aqui. velho. Começou a trocar ideia. Ele me fez 4 perguntas, né? Como é que ele já teve um empreendimento e ele perdeu tudo porque foi preso, né? Tava trabalhando na boca e queria largar aquilo lá. Ele me perguntou como é que ele fazia para sair de lá. Eu dei 3 caminhos para ele, abençoei a vida dele, né? Entreguei algumas coisas de Deus ali para ele, dei um caminho, uma direção, incentivei ele. Não vi ele mais. Então, assim, não sei se ele tá lá ainda, se não tá, né? Dei um caminho pra ele. Então, assim, o que me despertou? Falei, cara, se um cara tá ali sentado na boca, tá me assistindo, tá gostando do meu conteúdo, o que eu não posso fazer pelo pai de família? Pô, que é a pessoa que mais precisa, né? Porque o dinheiro não é feito pra você fazer farra. Não é feito pra você desperdiçar. Ah, eu peguei 100 mil, vou viajar pro Nordeste, só volto. Não, isso é burrice, cara. Pega o teu dinheirinho, pega ele, divide em 3 partes, coloca em 3 lugares diferentes, começa a ter o ROI desse negócio e continua trabalhando pesado, né? Eu sempre ensino para as pessoas. Pode ser 10 horas da noite, cara. Trabalha com alegria. Sim. Trabalha com alegria, cara. Não trabalhe com pesar nem com tristeza. Se for fazer isso, fecha a porta e vai pra tua casa. Não faz, mano. Se você vai me ver meia-noite trabalhando um dia, concretando isso, aquilo, acompanhando algum trabalho, você vai me ver com um sorriso no rosto. Porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Sim. Se vai fazer, faz com vontade. Se não for pra fazer com vontade, não faz, cara. Não faz. Você vai se machucar, você vai causar mal pra alguém, você vai causar prejuízo pra alguém, você vai acabar ferindo alguém. Sim. Então não faz. Não faz, né? Uma coisa que o Celso falou que eu acho legal pra caramba e tem super a ver é o seguinte, essa coisa da paixão que a gente tem, que nem eu adoro essa parte de finanças, contabilidade, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? E assim, pra tu ver como é que é as coisas, eu trabalhava na escola com a minha mãe, né? Eu era diretor, aí eu fiz pedagogia para poder me preparar para saber lidar com a parte pedagógica, saber conversar com a Secretaria de Educação, enfim, com as supervisoras que vinham e tudo mais. Aí eu fui vendo o negócio e ele falou, você vai entrando no seu negócio, você vai olhando e você fala assim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso contribuir? O que eu tenho que buscar para melhorar aqui? No caso, eu falei, não, vou começar a aprender um pouco mais sobre administração de pessoas, porque eu lidava muito com professoras e com o público em geral, que são os pais, fora os alunos. Sim. A parte pedagógica, os alunos eu trabalhava. Agora, os pais são contextos diferentes, são várias realidades diferentes, várias. Professores, mulheres, né? Cada uma com a sua realidade também e tudo mais. E tinha 2 professores que acho que é educação física e de música na época. Então, como é que eu vou lidar com tudo isso? Eu nunca geri nada, né? Eu via minha mãe fazendo, mas ela falou, agora é contigo. Ó, deu agora aqui, ó. Olha lá, se vira. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que encabeçar, eu não posso dar um passo para trás. Se eu comecei, agora eu vou até o final. E aí eu fiz gestão de pessoas, gestão de negócios também para poder aprender a lidar. E faltou a contabilidade, cara. O que me fez trabalhar contabilidade? Um contador picareta. Que prejudicou o nosso negócio pra caramba por conta da falta de comprometimento dele, que é o que o Celso falou. Não gostava de fazer, não sei que raio aconteceu. Eu sei que ele gerou uma pendência. E quem teve que resolver essa pendência? Eu tive que estudar para resolver a pendência, porque tinha fiscalização, né, intimação e precisava resolver. Enfim, depois eu falei, não, agora eu preciso tomar conta da parte financeira, porque era uma parte que eu sentia que estava faltando em mim, a parte de finanças, né? E aí o professor falou uma coisa na faculdade de contabilidade, ele falou o seguinte, falou, cara, um administrador não pode ser um contador, mas um contador pode ser um excelente administrador, porque tu vai lidar com a raiz de qualquer empresa, que é o dinheiro, que é o fluxo de caixa. Sem fluxo de caixa não tem negócio.
Tá entendendo? E o que acontece? Entrando numa fala que o Celso falou, é o seguinte, quando você tem a habilidade e você tem paixão pelo que você faz, o seu trabalho fica fácil. Parece fácil para quem está vendo. O Celso falar sobre engenharia, eu olhando, ele vai me cativar até querer fazer engenharia, porque ele falando parece fácil. Eles fazendo parece simples, mas não é simples. Ele tornou a coisa simples porque o cara tem habilidade para aquilo ali e gosta do que faz, que é o mais importante. Outra coisa que é importante também, quando a gente tem um negócio, a gente quer, por exemplo, que os nossos funcionários sejam iguais a nós, né? Que façam da mesma determinação, mesma vontade que a gente faz. E eu entendo da seguinte forma, que nem o sonho de ter aquela empresa, daquela ideia, tudo partiu de você. Ninguém vai ser igual a você. Você pode instruir, vai ter caras fantásticos, vai ter prodígios também. Só que ninguém vai ser igual a você. Porque o sonho foi seu, a ideia foi sua. Né? Então essa questão da habilidade, da energia, né, de você se empenhar naquilo que você gosta de fazer, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então a sorte não existe, existe a atitude. Quanto mais atitude você tiver, mais resultado você vai ter. É fácil? Quem falar que empreender é fácil está mentindo para você. É difícil pra caramba. O Celso está aqui, é um cara bem sucedido, está galgando grandes coisas. Por quê? Quantos sacrifícios ele teve que fazer? Né? Quantos sacrifícios ele faz hoje, né? Exatamente. Porque para você ter uma coisa, você tem que abrir às vezes mão de alguma coisa aqui. Igual ele falou, para eu poder fazer tal coisa, eu vou ter que me desprender disso aqui. Vale a pena? É viável? O que é minha prioridade? E o legal é uma coisa assim, bacana. Cada período é um sacrifício que você faz. Sim. Né? Os meus vizinhos me viam trabalhar o dia inteiro e ia lá, pegava uma motinha, tinha uma Twister na época, né? Sim. Essa Twister era uma Twister 2008, eu comprei ela zero, cara, eu moí ela na Orbit. Eu pegava saco de cimento em cima dela. Eita. A bichinha... Brava, valente. Valeu a pena o dinheiro que eu paguei nela. E os meus vizinhos me viam sair da faculdade com chuva, com sol e ó, sentava a lenha, ia, voltava às 11 horas, né? Você vê o olhar das pessoas por você. Sim, puta, esse cara aí merece o futuro que vai ter, né? Isso. E aí, naquela época, era aquilo que eu precisava fazer. E hoje, como é que é hoje? Hoje não é mais aquilo. Porque eu já sei o esforço, eu sei me dedicar, então isso já é natural para mim. Sim. Eu não preciso mais fazer esforço para me dedicar a nada. Para ler um livro, para falar com Deus, para fazer uma coisa ou outra, não preciso mais me dedicar, porque isso para mim já é natural. Você faz tanto que dominou. Se dominou, tá tudo certo agora. Você faz agora o que você quer, da forma que você quer. Só vai ajustando as coisas, né? Sim. E agora, qual que é a nossa maior dificuldade? É encontrar um sucessor. Né? Eu não tenho que estar enfiado na empresa mais. Exatamente. De longe eu tenho que saber o que está acontecendo e como é que a gente faz. Quando você encontrar alguém igual a você, coloque ele no seu lugar antes que ele vai embora. Antes que ele vai embora. Valorize porque é raro, é raridade. Então, chame-o para sócio, faça qualquer coisa, mas não deixe que essa pessoa vá embora. Só que ao mesmo tempo, faça ele entender que você precisa dele, mas não depende dele. Sim. Porque você, quando domina o que faz, você não depende de ninguém. Exatamente. Você faz. Né? Então, você começa a dividir tarefas. Sim. Né? Hoje eu estava conversando com um ajudante, eu fui na obra lá e quando eu vou lá eu me divido com os caras, pago uma Coca-Cola e a gente tira um sarro e brinca lá e tal. Eu estava conversando com um rapaz, né, falando de algumas pessoas que já foram embora, uns que eram ruins, outros péssimos, outros nem tanto, uns melhorzinhos, até chegar no assunto que a gente estava tratando lá. E aí ele falou, então eu sou bom, então eu sou bonzinho porque eu tô aqui contigo. Falei pra ele, cara, todo mundo serve para alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, a gente, durante o caminho, a gente aprende que, ó, puta, esse aqui não gosta de carregar peso, então ensina ele a bater uma massa. Esse aqui não gosta de fazer isso aqui, então ensina o cara a botar o piso. Esse aqui é preguiçoso, não quer aprender nada, então põe ele para carregar o entulho. Sim. Esse aqui, ele acha que é inteligente e ele quer porque quer, então pega o projeto e mostra para ele como é que faz e dá a direção para ele. Sim. Né? Então, ou seja, eu tenho um ajudante que já fez fundação para mim. Olha.
Pô, mas tá louco? Como assim? Fez, mas eu, né, direcionando ele. Ó, tá vendo aqui a linha de eixo? Então você mede ali, mete o prego lá. Tá vendo aqui, ó, mais X e tal. Deixa ele fazer tudinho. Depois fui lá, tava tudo errado. Eu corrigi tudo, né? Sim. Por causa de 10 centímetros, ficou tudo errado. Então imagina você tirar uma obra do lugar por causa de 10 centímetros, né? Tirar fora do esquadro é muita coisa. Sim. Né? E quanto mais pavimentos, mais vai replicando o negócio. Exatamente. Então, assim, você dá a responsabilidade pro cara, mas tenha consciência que a responsabilidade é sua. É sua sempre. Vai lá e confira, vê se tá tudo certo, preste atenção no que a galera tá fazendo e vai dando responsabilidade aos poucos, para quê? Para as pessoas sentir, né? E aí, quando tá bom, você elogia. Quando não tá bom, aperta. Que é pro cara sentir que dói. Vai doer no seu bolso, mas nele tem que doer de alguma forma, que é para entender que se eu errar tá tudo bem, não. Tá tudo bem, não. Tem consequência. Eu não vou engolir o prejuízo. Como é que não vai resolver isso aí? Você vai vir no sábado arrumar? O que você vai fazer? Ah, não, então vai lá, vai embora. Para mim você não serve. Sim. Porque se você não tá disposto a corrigir o teu erro, eu não posso pagar por ele o tempo inteiro. Sim. Senão você vai querer errar sempre. Sim, né? sim. O erro é. Tá tudo bem. Não tem punição nenhuma, não tem nenhuma devolutiva. A minha ação não vai ter nenhuma reação. Exatamente. E o legal é que você faz uma projeção. E você tem certeza que você vai alcançar aquilo. E o tempo vai passando e vai chegando. Lá no começo, eu sentava com os caras lá, batia laje com os caras, comia marmita junto com os caras ali e tal. Eu ficava ali todo sujo, jogado ali com eles ali, né, no canto lá, descansando. E a gente conversando lá, teve um cara lá que ele falou, pô, cara, quero ver se tu vai estar fazendo isso aqui quando tu tiver formado aí, porque eu tava ajudando eles. Dali eu pegava a mochila, cara, e ia embora pra faculdade. Quero ver se tu vai ser assim, com essa humildade, quando tiver formado aí, ou se tu vai menosprezar a gente, né? Eu disse pra eles, cara, vocês são a primícia. Vocês aqui, tinha 5, 7. Falei, vocês podem ser os 7 encarregados que eu preciso no futuro. Então, se qualifica, aprende, absorve o máximo que vocês puderem de mim. Eu vou estar sempre aqui. Quem vai distanciar são vocês. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, realmente foi o que aconteceu. E eu disse para um deles, falou, vai chegar um dia que você vai me ligar e eu não vou poder atender, porque eu vou estar ocupado, vou estar numa reunião. E passou alguns anos, ele estava querendo falar comigo, me ligando, falou, pô, o Celso me atende. Aí depois, de noite, quando já tinha terminado tudo, aí eu mandei mensagem para ele, pô, cara, sabe que eu não atendi você? Porque eu estava na reunião com 5 empresários de um próximo empreendimento que a gente vai fazer. Sim. Empreendimento de milhões. E o que acontece? Você lembra que eu te falei que eu não poderia atender vocês em certa situação, porque a coisa ia andar? O que aconteceu? Não foi eu que me distanciei, eu deixei de ser humilde. Você tá longe da gente agora. Sim, tanto é que nem faz parte do quadro, né? E quantas pessoas ficaram para trás? Sim. E assim, a gente nunca faz promessa. Mas eu sempre digo para eles o seguinte, que se eu tiver 1 milhão de porções, eu pretendo dar uma porção para cada um. Só que vocês precisam fazer isso acontecer. Sim. Né? Sozinho eu não faço nada. A empresa depende de vocês. Eu sou o piloto disso aqui, mas vocês são as locomotivas. Né? Então a gente puxa, vocês vêm atrás. Uhum. Então quer ter o teu quinhão, quer ter a tua parte, faz a tua parte. Né? Porque a gente, quando muda a mentalidade, a gente está pouco se importando para o dinheiro. A gente se importa com as pessoas, a gente se importa com quem se importa com o nosso trabalho, com a nossa empresa. Sim. Então... É ação e reação, né, Celso? Ação e reação. O cara vai ter ação com você e você vai reagir com ele, é automático. É e a gente procura ser amigo das pessoas, procura ser gente boa. Pô, cara, faltou um gás lá, pega aí, ó. Pô, a situação tá ruim lá e tal, vai cortar água lá, tá atrasado. E o cara recebeu sexta-feira passada. E hoje é terça-feira, o cara já tá precisando. Você vai lá, pega aí, vai lá. E às vezes nem desconta do cara, nem nada ajuda. Só que aí isso começa a virar rotina. Aí você corta. Ô Celso, tem uma parte também bem legal, que até queria aproveitar a sua fala, que pode ajudar muitas pessoas. Paulo Vieira, que hoje é um dos maiores escritores do Brasil, né, da América Latina aí, ele fala uma coisa que é muito interessante, e eu visualizei isso com meus vizinhos. Por exemplo, você tem um padrão mental na sua família. Aí a menina foi lá, era nova, conheceu um carinha, engravidou, aí sofreu solteira, depois arrumou um carinha e tal. Essa filha dela, e ela continuou nessa vida. A filha dela cresceu, adivinha o que a filha dela fez? Solteira, conheceu um carinha, engravidou, ficou mãe solteira, seguiu o padrão daquela mãe. E o Paulo Vieira fala que quando você não quebra esse ciclo vai se repetir por várias vezes. Então, pelo que o Paulo Vieira fala, eu já quero te parabenizar, porque dá para ver que você já quebrou esse ciclo.
da sua família. E ele fala que quando você tem coragem de quebrar esse ciclo, você garante no mínimo 3 gerações com um padrão completamente diferente. Você acredita nisso? O Paulo Marçal chega a conversar algo relacionado a isso, próximo disso, Celso? Perfeitamente a sua pergunta, porque o primeiro mês foi falado sobre isso. Você faz uma imersão profunda e você vê que toda a sua falta de progresso vem do seu leito familiar. Você age da forma que foi ensinado e não é culpa do seu pai. Ele fez o melhor dele, né? E você é ensinado a desgarrar disso, perdoar tudo que aconteceu e tudo mais e cortar o cordão umbilical. Então você fica solto. Daí pra frente é você e você, né? E realmente isso acontece. Então, meus avós, né, tiveram suas situações, meus pais tiveram as situações deles, fizeram o seu melhor, e aí chegou na gente. Eu não poderia jamais deixar isso passar para os meus filhos, né? Eu jurei para minha esposa que a pobreza da minha família parou em mim, né? E isso até me emociona, de verdade, porque dói ser pobre, cara. Dói ser pobre. Sabe, eu me entristeço ver um pai de família que não tem coragem de levantar para ir trabalhar, que não vai buscar o melhor para sua família, dizendo que é falta de oportunidade. Não é falta de coragem, né? E você ser próspero é trabalhoso, mas é muito bom. Sim. É muito bom. Mas você ser pobre, esperar o fim do mês, isso é horrível, né? Eu vivi dessa forma. E agora eu faço o que tem que ser feito agora. Não tem que esperar o final do mês, e isso, seja dependendo de dinheiro ou não. Você tem que fazer as coisas agora porque você precisa agora. E não tem que esperar, né, o final do ano para ganhar o presente, não precisa o aniversário para ganhar o presente. Sim. Então você tem que viver essas coisas todos os dias, né? Ser próspero, a palavra de Deus disse que é um dom viver do bom dessa terra, né? Então, como é que você conquista? Começa mudando a sua mentalidade. Começa cortando alguns vínculos, começa cortando algumas amizades, começa mudando de ambiente, começa fazendo por você. Quem faz por si, faz pela sua própria família. Sim. E aí as coisas começam realmente a fazer sentido, sabe? É um mundo muito doido. Dá muito trabalho. Eu estudo muito, todo dia estudo bastante, e é o tempo inteiro ligado ali no Instagram, respondendo pessoas, fazendo conteúdo, lidando com pessoas, gerenciando minhas equipes, ensinando pessoas, direcionando gente, né? Meu pai tem 64 anos, aposentou há pouco tempo, continua trabalhando com a gente, não porque precisa de dinheiro, né? Porque ele gosta tem lá suas mesmo, condições, né? Gosta. Porque eu obrigo ele a estar perto de mim. Sim. Eu não obrigo ele a trabalhar, eu obrigo ele a estar perto de mim. Eu não quero que meu pai vá pro bar. Ele gosta de tomar uma cervejinha e eu respeito, está tudo certo. Depois de mais de sei lá quantos anos de vida, de tanto eu falar, ele parou de fumar. Ah, que legal, cara. E já melhorou, né, a qualidade de vida dele. E ele gosta de tomar a cervejinha dele lá, tá tudo bem. Eu só obrigo ele a estar perto de mim. Eu quero saber o que ele está fazendo e onde ele está. Sim. Né? Eu gostaria que o meu pai tomasse a rédea da nossa empresa, porque foi ele que ensinou eu e meus irmãos a trabalhar. Né? Foi ele que ensinou esse caminho. Então isso também é dele. Sim. Né? Sim. Tá no meu nome, mas ele faz parte legado disso. dele, né? É legado Exatamente. Dele. O legado dele tá em você, né? Tá em nós. E uma vez, quando minha avó ainda era viva, lá em Cubatão, são 4 casas e a família ficava muito lá por causa da minha avó. E muitos parentes distantes tal, vinham visitar e tal, isso, aquilo. Um dia eu fui chegando, eu tava trabalhando com obra e tal. Um dia eu fui chegando, eu peguei meu pai, cara, falando de mim, sabe? Alguém perguntou do meu pai, pô, e teu filho mais velho e tal, como é que tá? Cara, bem na hora que eu cheguei, sabe o que ele disse? O meu filho mais velho virou um pedreiro de mão cheia, construtor, o cara tá um animal. Eu peguei o meu pai se orgulhando de mim, cara. Que top, falando né, velho? Alguma pessoa que tava lá perguntou, sabe? Você vê que eu me emociono falar da minha família. Honrar pai e mãe é fundamental, né, mano? Cara, é fundamental, mano. Eu me formei na pandemia e a lei do governo era que não tivesse aglomeração nos órgãos públicos, né? E lá na faculdade ela não podia ter nada. E a gente recebeu o comunicado. Em tal hora programada, você ia lá, assinava e ia embora. Sim. Não podia ficar lá na frente da faculdade. Né? Eu liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, e aí falei, vou pegar o diploma lá, vamos lá, nós tiramos uma foto e vamos embora. Não pode ficar lá, no máximo 5 minutos. O que aconteceu? Eu fui lá, assinei, cheguei fora, tirei 2 fotos. Aí minha mãe, né, faleceu há 2 anos e meio.
ela olhou pro meu pai e falou, poxa, meu pai também é Celso. Ele falou, Celso, a gente tem 3 filhos homens. A gente ama os 3, né? Eu sei disso e você também sabe. Mas esse aqui nasceu para dar orgulho pra gente. Muito legal, velho. Que top, sabe, você escutar isso de uma mãe, logo em seguida, passou pouco tempo, minha mãe me viu me informar que era o sonho dela ter um filho doutor, né? E eu sei que onde ela tá vendo isso, mas eu dei orgulho pra minha mãe, eu dei orgulho pro meu pai, sabe? Isso é bom demais. Nunca usei droga, nunca fumei, nunca fiz nada assim de tão errado, porque eu fui bem criado, né? Meu pai criou no Todd, no leitinho e na cinta. O chicote lá comia solto. Então, assim, não foi tão difícil não ter uma vida tão boa, porque a gente já tinha princípios. Então não precisei mudar muita coisa. Sim. Só precisei mudar a mentalidade. E de acordo com o que o Marçal ia ensinando nas mentorias, as coisas eu ia aplicando e ia fazendo sentido. Uhum. E aí eu encontrei o caminho, sabe? Eu falei, poxa, é aqui. Aí já. E aí já. Aí você pega o veio. Agora nós vamos aproveitar, já estamos encerrando, tá muito bacana a nossa conversa, mas agora, Celso, é um momento seu, porque você é um cara empreendedor. Nós queremos saber qual serviço aí, por exemplo, pode ser um parceiro aí de negócio que está assistindo, pode ser uma pessoa que queira comprar uma casa, que queira fazer uma documentação. Me fala aí, fala para todo mundo o que você faz, o que as pessoas podem te procurar aí para fazer uma boa parceria, comprar um imóvel. Diz aí como que você pode ajudar toda essa galera aí. Falar das mentorias, porque acho que você falar das mentorias também. Velho. Sim, fala aí tudo, agora é o seu momento aí. Aproveitando, né, essa deixa, eu faço regularizações, né? Essa anistia que o prefeito deu, só do Maitá eu fiz 50. Caraca, pô, legal, 50 regularização, ou seja, só aí eu paguei a faculdade 2 vezes. Quer dizer, paguei a faculdade e tirei o dinheiro de volta, né? Sim. Uhum. E o legal é que eu encontrei muitas pessoas que me conheceram quando eu era criança. Né? E aí, pô, você não sabia que você era engenheiro? Eu falei, pois é, tô aqui, agora fazendo documentação na tua casa. Então eu faço regularização, eu faço cálculo estrutural, eu faço projeto para terceiros, uhum. Faço construções para pessoas que têm perfil, né? Uhum. Posso indicar também pedreiro, mundial, às vezes a pessoa precisa, né? Sim. Os depósitos, a gente faz muita parceria, né? Compro lá na Neuza, compro no Carvalho, a gente tem a nossa loja também, de repente tem algum fornecedor aí né, assistindo a gente. A gente constrói e vende pela Caixa, né? Linha Minha Casa Minha Vida, né? A gente vende casa sobreposta, vende apartamentos. Financiado, sim. Pode chamar que a minha equipe que faz todo o processo de financiamento, né? A pessoa tem um terreno parado aqui no Rio Branco, quer fazer negócio, pode chamar você também? Na área continental, Praia Grande, qualquer lugar lá, quiser fazer uma troca diária, a gente pega o terreno, dá um troquinho e dá uma unidade nova, linda, impecável, né? E também agora eu estou partindo para o lado desenvolvimento pessoal, né? Pessoa que quer desenvolver, quer alcançar aí uma frequência, né? Ir para um nível acima, eu estou agora trabalhando com a parte de mentorias, né? Pessoal e também em grupos, né? Eu faço lá no meu escritório também eventos também presenciais, né? Para grupo de 20 pessoas. De repente você tem a tua empresa, tem o teu grupo lá, você quer participar, só chamar aí, a gente combina no WhatsApp, você vai no escritório, a gente senta lá, tem o nosso lugar lá preparado, né? Top demais. Tem o grupo de marketing digital também, o pessoal que faz pra gente lá também atende terceiros, posso fazer indicação. Legal. E estamos nos preparando, né? E em breve vamos abrir a gente vai construir o nosso auditório aqui na área continental. E vai ser lá no Parque Continental, né, na avenida. Então vai ser um auditório que ele vai atender as palestras. O grupo do Contramalha provavelmente vai acabar indo para lá. Com certeza. Vai abrir espaço para as pessoas. E aquele que aprende, ele tem a obrigação de ensinar. Sim. Né? Sim. No começo você faz gratuito e depois você começa a ter o retorno financeiro. Sim. Né? Então, a maior riqueza é você despertar a vida do outro. Então, isso que faz sentido pra gente, né? O dinheiro, ele é consequência de um ato ou daquilo que você empreendeu. Mas a mudança na vida das pessoas, isso vai te trazer consequências eternas. Sim. Também confio muito nisso aí, cara. E a pergunta aí? Agora Celso, agora a gente está chegando no final do nosso bate-papo, porque assim, eu conversaria com o Celso, cara, mas 5 horas fácil. Celso, é o seguinte, cara. Que conselho o Celso hoje, agora,
daria para o Celso lá no começão, quando ele começou lá a trabalhar com o pai, fazendo as obras e tudo mais, que conselho você daria para o seu eu do passado? Corre, cara, vai atrás do mentor. Ele vai tirar 10 anos das suas costas. Vai, corre, vai correndo, cara. Procura primeiro. Paga o que ele pediu, você paga. Vai lá. Cara, essa é a resposta chave, cara. Procura um mentor, cara. Paga uma mentoria. Eu tenho amigos, cara, que são sensacionais. Você vê o brilho no olho do cara pelo que ele faz. Mas a gente que já conhece, sabe quem é uma pessoa travada e uma pessoa que não é. Você bate o olho e fala, cara, que potencial. Mas enquanto ele não entrar na pegada, não vai desatar. Não desata. Porque você tem a faixa do 1.000, aí depois vem a segunda faixa que é do 10.000, depois a terceira faixa que é do 100.000. Depois dos 100.000 é 1 milhão, 5, 10, 15 e vai subindo. Porque é igual, não tem diferença. Só troca o zero, só troca a potência. Sim. Então, com método, né, aplicado, é sucesso na certa. Então, cara, vocês não deixam de procurar um mentor, cara. Seja ele quem for. Sim. Eu converso com meus amigos e aí você tá conversando com o cara e tal, ele fala, então beleza, tu vai ser o meu mentor. Tudo bem, eu posso ser, só que assim, você vai ter que pagar, senão você não dá valor. E outra, eu tô vendo na sua cara que você tá de brincadeira. E eu não tenho tempo para perder. Sim, né? sim. Então, se eu quero ensinar, a gente fala para quem quer ouvir, ensina quem quer aprender. Exatamente. Então, por isso que você não vai ver uma mentoria gratuita. Sim. Sabe? Sim. Exceto por motivos eclesiásticos. Então, fora isso, paga o preço. Vai valer a pena. Imagina. Depois, no final, você vai ver que as coisas vão fazer sentido. Você fala assim, agora eu pago vezes 5. Vezes 10, tá de boa. Vezes 10. Sabe? Quando você vê que fala, tipo... quem vê de fora parece que é assim, ó, pensa e alguém chega e fala, toma aqui. Na verdade é isso, mas é uma coisa assim tão enérgica, sabe? Tudo existe e tudo que existe, ela tá numa frequência X. Sim. E você, quem tem que entrar nessa frequência para que as coisas te encontrem. Sim. E aí, quando junta, já era. Não tem como dar errado, sabe? A pessoa que eu era, eu buscava investidor, eu ia atrás, fazia o projeto, ia atrás de um aceitava, o outro não aceitava, aí quem aceitava não dava o dinheiro completo para poder fazer a construção. Hoje, cara, só essa semana vieram 5 terrenos. Terreno de 2 milhões, com imóvel, terreno de 800 mil, de 900 mil, essa semana passada, terreno de 4 milhões no Guarujá, uma rua atrás da praia. Então, ou seja, quando na vida que eu sonhava ter uma frequência dessa? Nunca. Então, o que acontece? Você se transforma para ter. Né? Não é ter para ser. Você se transforma para ser. Ser para ter. Felizão. Pô, foi muito top, foi uma aula, estaremos presentes lá na próxima palestra do Celso. E eu gostaria de também falar para as pessoas, antes de falar a frase final, que eu gosto da venda ali, né? Eu gosto da parada da venda, que me gera emoção, adrenalina, eu gosto dessa parada. E você vai vender sempre mais quando você aprender algo que o Celso colocou aqui hoje, que o Rodrigo fala muito, quando você aprende a contar uma história. Então o cara vai comprar a casa do Celso, o Celso não vai falar assim, quanto que é a casa? É 300. O Celso vai chegar, aqui nós trabalhamos assim, nós temos maior carinho, trabalhamos com projeto aqui top, com material de construção de primeira linha e tal, e o valor é X. Quando a pessoa chega pro Rodrigão, fala assim, pô, Rodrigão, quanto que é pra fazer isso? O Rodrigão fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma hora pra você vir aqui tomar um café comigo. E é o seguinte, eu quero ouvir a sua história e tal. Aí o Rodrigão vai lá, vai contar uma historinha tal, e é X. Então, protegidos, toda vez que você for negociar tudo, entenda esse contexto, essa frequência. Aprende a contar uma história, falar a verdade. Não é uma história mentirosa, é uma história verdadeira. Que você vai estar ajudando essa pessoa, conta a sua história, o que você já fez, quantas pessoas você já ajudou, que vai fazer um diferencial gigante. Não saia dando o seu preço assim de primeira. Valorize seu trabalho, sua história, seu contexto, a sua essência. E para finalizar, no momento de muita dificuldade, eu estava pensando que ia morrer,
e com uma crise de pânico tremenda, isso acho que uns 20 anos atrás. Eu falei, meu Deus, eu não tô aguentando, vou morrer. Liguei pra mulher, vou morrer. Cheguei em casa, ninguém chegava, eu saí correndo pro quarto, fui buscar um livro, caiu o livro. Quando eu peguei o livro assim, era da minha avó. Quando eu olhei assim, falei, caramba, confiemos em Jesus sempre, ele costuma surpreender. E com certeza, depois daquele dia, eu não senti mais nada, graças a Deus. E hoje o Celso aí nos surpreendeu com a história dele. É uma história impactante, que vem ajudando muitas pessoas. E é sobre isso, Protegido. Abra seu coração. Todos nós estamos aqui para aprender. Eu entendo que estamos aqui na Terra por 2 motivos. Desenvolvimento pessoal e intelectual. E é sobre isso. Abra seu coração, esteja aberto às mudanças, pois você tem um mundo maravilhoso. Quem te falou que esse mundo está acabado é mentiroso, porque o Celso comprovou hoje aqui que é um mundo maravilhoso. Tamo junto, uma boa noite a todos. Contras, Celso, obrigado pela tua presença hoje, cara. Foi uma aula ter você aqui hoje. Sobre mentalidade, então, fabuloso. Eu gosto muito desse assunto de mentalidade, né? Porque é verdadeiro. O que você fala, e muitas vezes. Que nem, a gente... Tu mudou esses 6 meses da mentalidade. Mudei muito. Principalmente que relacionado à rede social. É sério, isso é verdade. Por isso que eu falo que eu não tenho nem problema de reconhecer, né, uma coisa quando a gente não tinha esse acesso mesmo, não tinha esse entendimento. Né? E quando esse entendimento ele é aberto, parece que as coisas começam a fluir, você começa a criar novas conexões assim de uma forma impressionante de fato. Eu não, apesar de que nem eu basicamente não tenho nada contra o Pablo Marçal. Eu não gosto muito do perfil dele, né, da abordagem dele. Ele é um pouco, sei lá, muito mas assim, o que ele fala, eu não descredibilizo em nada, porque é verdade o que ele fala. Isso é fato. Todos os grandes estudiosos que fizeram, por exemplo, estudo com pessoas bilionárias que tomaram conta do mundo em épocas, todas elas falam de frequência, fala dessa permissão, todos eles falam disso aí. Porque é verdade. Quando você começa a mudar a sua percepção, começa a ter atitude para aquilo que você começa a fazer, cara, é aquela lei da física, ação e reação. Você vai fazer, você vai ser devolvido para você. Isso é fato, isso aí é fato. E o que falta para você fazer? O que falta para você ter o que você quer? A atitude correta, a ação correta, né? Como ele falou, se você tiver alguém que te mostre o caminho mais curto, você vai ganhar tempo, e tempo é maravilhoso. Então, assim, eu só queria te agradecer pela a noite de hoje. Foi uma aula ter conversado contigo, foi incrível, né? Enfim, a gente vai se ver no Contra a Maré, a gente vai se ver no teu evento com certeza, que eu vou querer muito ouvir de novo o que você tem para dizer, e, enfim, e aprender muito contigo. Celso, tua consideração final, quer falar uma coisa pro pessoal? O nosso próximo evento vai falar sobre o poder da conquista. Olha aí. E pensa numa coisa assim. Que tema sinistro. Esse tema a gente vai direto, né? O poder da conquista. Então, você que quer conquistar, né? Tem um objetivo, eu consigo te ajudar a fazer isso. Então, vai ser sensacional. Já tem a data? Eu vou divulgar a data, provavelmente na próxima semana. E eu vou começar a fazer essas coisas com mais frequência, né? A gente tem essa necessidade, mas estou disponível para palestrar, estou disponível para ir em eventos, só me convidar, liga, e eu sou um cara pronto, né? Eu não trabalho, gente, eu sou um cara pronto. Então, consegue lá 10 horas da manhã? Consigo, né? Então, se eu não tiver nenhuma reunião tão importante que eu não possa cancelar, porque para mim o mais importante é falar para as pessoas e ajudar elas a compreender um pouco melhor essa vida, que a vida é uma vida de alegria, né? E tudo é possível. Então, ontem eu parei no carro, tinha uma senhora de muita idade, com uma sacola de latinha no ombro, né? E tava muito sol, e ela parou assim, eu olhei para ver que ela tava cansada, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Aí o trânsito abriu, eu tive que ir embora, mas eu fiquei pensando, não é para ser assim, né? Sim, A escassez, ela é um bloqueio ou um período que você está passando. Agora, a prosperidade, ela é infinita e natural. Se você não está vivendo isso, tem algo de errado, né? Então, vamos parar, vamos refletir. E a pobreza, ela é triste, gente. A pobreza, ela é triste. Eu vim de lá e eu sei o que é não ter dinheiro para comprar alguma coisa. Então, isso dói, né?
E infelizmente tem gente que ainda consegue viver desse outro lado. Então, a mentalidade de riqueza, ela está disponível e não tem mágica. É algo surreal, mas que é simples, né? E não poderia deixar de dizer aqui que toda prosperidade ela vem de Deus. Sim. Deus criou essa terra, esse mundo maravilhoso para que a gente vivesse e tivesse alegria. Então, quem é feliz, quem é alegre, né? Sem nada no bolso, passando dificuldade. Então, não foi para isso que nós viemos aqui nessa terra. Né? Nós vamos prosperar, não coloque o seu dinheiro, não coloque o seu coração no dinheiro, faz o que tem que fazer, abençoa a vida do outro, não dê nada pro outro, ensina ele a conquistar e os resultados, ele muda a vida de qualquer pessoa. E Top demais. é isso aí, gente. Tamo junto e vamos pra cima. Obrigadão, Celso. Contras! Depois de tudo isso que foi fabuloso, vamos ficando por aqui. Até a próxima. E segue os cortes. Segue os Agora cortes. no Instagram que tá cheio lá. Tchau, gente. Até a próxima. Tamo junto.